Comecei a crescer junto com o mercado, na altura como técnico. O gabinete de estudos que eu entrei era tipo uma NASA. Tipo, encontrei pessoas que eu admirava muito. São filho do sistema financeiro. Faz só a tua parte. Quando tiver que encaixar, pelo menos esteja pronto. Eu costumo dizer aos meus colegas, essa cena às vezes de nós, claro que nós temos muitos livros que te ensinam sobre liderança, como tens que te projetar, enfim. Mas já se tu precisas ser boa pessoa, né? Nesse processo de crescimento da vida, sabem que têm uma back. Existem pessoas que sabem que estão sozinhas na vida. O motor do mercado de capitais é o mercado de ações. Sempre que fôssemos a eventos e, por exemplo, estava lá a pessoa da CMC, estava lá a pessoa Rosado e outros. A pessoa Rosado só dizia, mas vocês na CMC fazem o quê? Agora percebemos com o BFA que afinal as pessoas já estão a ficar atentos. A não ser que tu tenhas uma parcela muito grande numa empresa. Mas com dividendos não dá para ficar rico. Estas empresas todas que foram para a Bolsa não foram buscar dinheiro para dinamizar a atividade. Esta praça, chama-se Bolsa, está pronta. Se vocês quiserem podem ir lá buscar dinheiro. Há muitas empresas que nós temos, são business. Tens aperto de liquidez, não queres te endividar com obrigações, para as pessoas perceberem, dívida. Mano, vende parte do time. O BFA mostrou que temos liquidez em excesso. Primeiro é que o mercado de capitais não são bolsa. Olhar para o lado do BFA falir. Bolsa de valores não é para PMEs. Depois daquele rateio, nada. Enquanto agora está a sentir o ar embaixo. Eu sou da província. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Referências. O nosso episódio de hoje é reservado para alguém que particularmente tem uma grande admiração, alguém com quem eu já tive a oportunidade e o privilégio de partilhar o mesmo espaço de trabalho, ainda que por alguns dias ou umas semanitas só. Alguém que no nosso mercado financeiro já tem deixado há mais de 7 ou 8 anos grandes impressões e impressões significativas, e particularmente no mercado de capitais. Falo-vos de John Socchi. John, seja bem-vindo ao podcast Referências. Fala um pouco sobre si, quem é o John Socchi, fala um pouco sobre a sua história, o teu background, fala um pouco sobre as perspectivas de vida que te moldaram como pessoa e o que é que te tornou para seres quem tu és hoje. Boa, Venâncio. Boa tarde a todos, o pessoal que nos acompanha. Epá, tua questão é bem abrangente, né? Sabe que é muito mais fácil as pessoas falarem um pouco de nós, porque certa parte da vida tu vais caminhando e tu não tens o filme da tua vida, né? Tu só percebes depois quando dás um dia pausas e sentas e dizes, pô, não, cheguei até aqui, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Então, o John é um profissional do sistema financeiro, se eu te posso dizer assim. Eu caí meio que... Eu sou formado em gestão pela Universidade Católica, fiz outra licenciatura em marketing também pela Universidade Católica. Então, eu precisava fazer uma mestrado em econometria. Então, fui para Lisboa para fazer uma mestrado em econometria. Quando eu começo a fazer uma mestrado em econometria, percebo que era muita matemática, era muito cálculo. E eu já não tinha muita paciência para cálculo, para coisas assim muito mais numéricas. Então, eu queria fazer coisas mais interpretativas, assim do gênero. Na altura, a minha diretora do curso disse: "Meu Johnny, vens uma formação que eu acho que encaixa para ti, chamada métodos quantitativos. Tens um pouco de estatística, tens um pouco de econometria, previsão e análise financeira, análise de dados. Eu acho que encaixa um pouco no seu perfil." Então, mudei de mestrado e acabou por ser o meu mestrado hoje, formado em métodos quantitativos para decisões econômicas e empresariais. No meio disso tudo, acabo caindo no mercado de capitais, né? Ok. Acabo caindo no mercado de capitais. Comecei a trabalhar na altura, alguns bons anos, 7, 8 anos para aí. Comecei no mercado de capitais, como técnico de análise financeira. E pronto, acabou por começar a me criar esse bichinho. Eu não tinha muita informação sobre o mercado de capitais, para ser honesto. Comecei a crescer junto com o mercado, na altura como técnico, tinha grandes professores na altura. Partir as primeiras pedras do mercado. É que nós tínhamos uma área, que é o gabinete de estudos que eu entrei, era tipo uma NASA, tipo, encontrei pessoas que eu admirava muito, Dr. Emílio Londa, Dr. Dilson Gaspar, que agora está na Bodiva. Muita gente que na altura era truta já e facilitou a minha vida em termos de orientação e enfim. E pronto, acabei por fazer um crescimento lá no mercado de capitais e aprendi muitas coisas boas.
Quase o meu background no sistema financeiro foi todo moldado no mercado Na de questão do mercado capitais. de capitais. Começar no mercado de capitais. Tive bons líderes, eu tive o Vasco, que agora está lá na CMC também como administrador, o Sidney também. Enfim, pessoas que acabaram por passar no meu trajeto, que alguém me esquecendo da Ludmila Dantes, que agora está na direção nacional do patrimônio. Enfim, Sim. Dr. Otoniel, que foi meu administrador, Doutora Vera, que foi minha PCA por um período mais ou menos curto. Enfim, muita gente que acabaram por moldar um pouco do meu processo de crescimento. E agora estou aqui, né? Sou um filho do sistema financeiro. Eu costumo dizer que estou por aí perdido e nesse momento ando no setor de seguros, porque é um bichinho também que eu tinha. Eu fiz fiz alguma carreira no mercado de capitais, precisava ter uma informação prática sobre os outros setores, né? No setor de seguros sempre tive um bichinho de tentar perceber como é que é a dinâmica, como é que funciona. Mas João, desculpa, antes mesmo que vais mesmo lá para o setor de seguros, queria falar um pouco mais aqui sobre a tua passagem pela função do mercado de capitais. Claro. O teu trajeto na função do mercado de capitais é algo que, para quem conhece, não é fácil, né? Tu começaste lá como técnico, depois passaste a técnico júnior para técnico sênior. Tudo assim mesmo nas Yeah. contas. Tintim por tintim até se tornar diretor. Yeah. Tu tornaste diretor, acho que depois de 4 ou 5 anos de... Vai, Como mais é ou que foi esse menos. percurso? Não é fácil chegar a diretor numa instituição como é a Comissão de Mercado de Capitais. Como é que foi isso? Fala um pouco sobre esse trajeto profissional com maior detalhe e até chegar a diretor. E como é ser diretor da Comissão de Mercado de Capitais? Porque lembro-me que eu acho que sobre a tua direção foi quando tivemos a entrada da primeira empresa em bolsa. Também. Tu trabalhaste como regulador nisso. Fala um pouco sobre esse processo. Também. Olha, tal como me referi, eu tive bons professores, né? Então, eu na altura, quando era técnico, eu olhava, por exemplo, para o Dilson, O Dilson Gaspar? Dilson Gaspar, Ok. agora está na Bodiva, e mando aqui um forte abraço para o Dr. Dilson. Eu dizia, mas Dilson, como é que tu sabes tanta coisa, meu? É que tu viras para aí, estamos a falar de titularização de ativo, estamos a falar de fundos estranhos que nós não tínhamos em realidade angolano. Tu olhavas para o Dilson e questionavas uma coisa, e John, isso funciona assim, assim, assim. Você fala, pô, mas como é que tu tens tanta informação? Então, eu tive muito bons professores, Luís Costa também, que agora está no Standard Chartered, enfim, no Access Bank Ok. agora. Luís Costa. Enfim, então tive bons professores que me ajudaram, que me moldaram, e não só dentro da Comissão de Mercado de Capitais, mesmo fora. Sempre tive boas relações e muito bons contatos com professores, com outras pessoas que me moldaram. Sempre falei muito bem com o Giovanni Peliganga, por exemplo, que está no Standard Bank agora. Enfim, tive muita gente que me ajudou, para ser honesto. E esse processo, muitas das vezes, é natural. O que eu costumo dizer às pessoas é: faz só a tua parte. Quando tiver que encaixar, pelo menos esteja pronto. Estás a ver? Se me questionaste, estavas à espera de ser diretor tão rápido? Provavelmente não. Mas sempre me preocupei em fazer a minha parte. E por algum motivo, alguém que nos vai observando e entende que, epá, eu acho que por agora essa pessoa consegue responder essa expectativa. Eu, antes de ser diretor, fui subdiretor. Na altura, o meu diretor era o Vasco Januário. Fui Mas subdiretor da mesma área. era no gabinete de estudo de estratégia, não? Era. O Vasco Janeiro era o meu diretor, já trabalhava com ele, portanto, no auxílio, na coordenação da área. E depois o Vasco Januário teve que sair, porque foi abraçar um desafio no Ministério das Finanças e acabou por ser consequência natural, né? Nós assumimos a área. Eu acho que eu costumo dizer aos meus colegas, essa cena às vezes de claro que nós temos muitos livros que te ensinam sobre liderança, como tens que te projetar, enfim, mas acho que tu precisas ser boa pessoa, meu. Eu acho que tu precisas ser um gajo porreiro, boa pessoa, que trata as pessoas como gostaria que te tratassem. E quando tu és uma pessoa fixe para as pessoas que estão contigo, essas pessoas muito facilmente vão à guerra contigo, tá a ver? E eu tive também colegas que trabalharam comigo enquanto diretor e que estavam comigo na área muito bons, tá a ver? Eu trabalhei com teu irmão, o Emiliano, trabalhei com o Roberto Amaral, com o Uriza, com o Bertino, enfim, tive colegas muito bons que facilitaram também a minha vida enquanto diretor. E pronto, o resto é consequência. Nós, quando fazemos as coisas com vontade, prazer e com dedicação, sabes que, Venâncio, existem pessoas que nesse processo de crescimento da vida sabem que têm uma back, né? Vou já te dizer assim, sabem que têm uma back. Existem pessoas que sabem que estão sozinhas na vida. E você não tem plano B.
Você não tem plano B. Eu não tenho a quem ligar, olha, tio, eu já não quero mais ficar na comissão do mercado de capitais. Que tal me mandares ali? Tio, epá, já estou um pouco aborrecido. Que não tem isso. Então és tu e és tu, estás a ver? A minha mãe é uma senhora que tem em Banza Congo, na província do Zaire, coitada dela. E mesmo que eu ligasse, mamãe, quero sair da comissão do mercado de capitais, ela ia me dizer para filho, se vira. Então foi tudo, epá, mano. As opções que eu tenho é tentar mostrar um pouco daquilo que eu sou para ver se quando uma oportunidade surgir eu esteja pronto para abraçar. Então foi um pouco deste processo e continua a ser assim. Eu costumo dizer sempre, tenta ser sempre boa pessoa e mesmo que não fores muito bom, tecnicamente. Mas se tu fores boa pessoa, as pessoas boas que trabalham contigo vão à guerra contigo. Então é tranquilo. Nessa parte sempre tive boa relação com as pessoas que sempre lidaram comigo. Bom, o que é estar nesse processo de mercado de capitais? Epá, eu passei em fases diferentes no mercado de capitais, desde quando não tínhamos nada. Eu costumo dizer às pessoas, para mim, o motor do mercado de capitais é o mercado de ações. Nós já tivemos dívida pública vai existir. Concordo com isso. Yeah, mano. O capitão mesmo do mercado de capitais é o Aquela mercado de agitação ações. toda. Esquece, não tens como. Porque dívida pública, ela pode existir mesmo que não existir uma bolsa. Okay? O Estado vai sempre emitir, vai sempre se endividar, por qualquer outra forma, por qualquer outra plataforma, mesmo que não tivesse um mercado de capitais regulamentado. Mas o sumo do mercado de capitais são os diversos instrumentos, mercado de ações. E nós temos, a bolsa existe hoje há 11 anos, para aí, mais ou menos, a Bodiva. Acho que a Bodiva foi criada em 2014. Para aí, mais ou menos, está com 11 anos agora. O mercado de ações tem aí 3 anitos, não mais do que isso, penso eu. E agora sim nós estamos a ver, desculpe o termo, aquela tesão do mercado de capitais, né? como costumamos a dizer. Então, eu participei, eu acho que em 2 ou 3 processos desses do IPO, enquanto ainda no mercado de capitais, como regulador. E agora, do outro lado, vou observando também as outras empresas a entrarem. Então é como ver um trabalho que foste sempre fazer. Eu lembro-me que várias vezes, e isso é uma luta, sempre que fôssemos a eventos e por exemplo, estava lá o pessoal da CMC, estava lá o pessoal Rosado e outros. O pessoal Rosado só dizia, mas vocês na CMC fazem o quê? Acho que essa pergunta todas as pessoas de economia fazem. Vocês não fazem. Vocês não fazem nada. Não sei. Então tu vias, pô, realmente as pessoas não estão a sentir o impacto do nosso trabalho. Sim. Mas foi preciso. Repara que em muitas realidades no mundo, o Estado às vezes precisa impulsionar certos setores da economia. E o mercado de capitais não é exceção. Pela a necessidade de existir um mercado de capitais dinâmico, o próprio Estado chegou a uma altura e percebeu que se as empresas não se vão posicionar como se não se vai criar uma bolsa privada por si e começar a trabalhar, eu vou começar a fazer isto. Eu vou criar as primeiras regras do jogo, eu vou criar um núcleo para dinamizar esse setor. Foi assim que surgiu o mercado de capitais, sem nada ainda. Vocês são jovens, criam aí um núcleo, começam a idealizar o mercado de capitais. Então foi tudo, teve que surgir desse jeito, para nós termos essa dimensão que nós temos, né? Então, aos poucos, hoje as pessoas já sabem que existe mercado de capitais. Eu lembro-me que no IPO Dubai, há um parceiro meu que muito lida comigo nessas matérias, que me disse, poxa, Johnny, pela primeira vez eu ganhei o dobro do meu dinheiro, o triplo no investimento em quase 3 semanas, meu. Esse mesmo funciona, meu. Funciona. Então as pessoas começaram a sentir isso na prática. Fiz um investimento, tive retorno. Eu agora sou dono do Dubai. Tipo, dá um mimo, dá um luxo. Então, mais as pessoas começaram a perceber. Começaram a acreditar mais. Mais cético, inclusive. Hoje ainda existem muitos temas, Venâncio. Hoje ainda existe. Não, vocês são burladores. Há pessoas que associam, por exemplo, o mercado de capitais com as plataformas de jogo. Põe aí meu dinheiro, depois eu perco, enfim, então, mas é normal. Mas também deve ser uma falta de conhecimento do próprio mercado. É normal, Venâncio, é normal. Eu costumo dizer às vezes, em alguns fóruns que eu vou, repara, o meu pai não sabe o que é mercado de capitais. Não é porque não teve oportunidade. Primeiro é que ele não é tão letrado como eu, para começar. E depois é que ele cresceu numa realidade como o país, de uma economia unificada, né? O Estado é que criava tudo, todas as empresas eram estatais. Então, no background dele, não existe mercado de capitais. E não é uma coisa que você tem que forçar, estás a ver? Aquilo que ele formou como matéria, ele não olha nessa perspectiva. Então, ele sempre vai olhar de forma muito cética. Quando falo do meu pai, falo de N pessoas. E muitas dessas pessoas são gestores de grandes empresas.
né? São gestores de grandes empresas. Tu vais lá sentar com ele e diz, pá, tu podes hoje, tu tens uma empresa, a tua empresa arrecada tem certa liquidez, tu investes isso, mas podes também direcionar parte da tua carteira, do teu investimento para ações, para a dívida pública, para mais essas coisas. Eu já vi que noutros sítios, noutros países, uma empresa que aconteceu, o dono apanhou um AVC, perdeu dinheiro, então é normal. É normal aos poucos as pessoas. Agora percebemos com o BFA que afinal as pessoas já estão mesmo a ficar atentos. Já estão mesmo a ficar atentos. Já estão a perceber mesmo que afinal É possível. é possível colocar ali o dinheiro e rentabilizar. Então, é aos poucos. É normal as pessoas terem essas reticências. Eu mesmo, amigos meus jovens, quando lhes digo, mano, vai ter um IPO, aproveita. É muito mais fácil tu ganhas via IPO do que depois compras no secundário e revender. O IPO, no geral, nossos IPOs acabam sempre a estar subvalorizados, ou seja, a empresa vende sempre muito abaixo daquilo que é o normal, que o mercado define como normal. Então, quase sempre, tirando uma exceção que aconteceu com uma das empresas, todas as empresas tiveram sempre valorizações extraordinárias. Então, sempre muita gente ganha muita massa. Ainda bem que falaste agora sobre a valorização sobretudo das ações do BFA. Nós tivemos o recente IPO do BFA. Epá, quem diz que a bolsa é irracional, por isso é que teve essa valorização que teve. Mas fala um pouco sobre esse processo que teve recentemente do IPO do BFA, a valorização que teve das ações do BFA, que é algo que de alguma forma acaba por ser anormal no próprio mercado. E aqui mais falar sobre a saúde atual do nosso mercado de capitais, em termos de instrumentos financeiros que nós temos atualmente, todo do mercado de capital no geral. E quando estiveres a falar de saúde do mercado de capital no geral, indicadores que nós podemos atualmente analisar para medir esse sucesso. Olha, voltando à mesma até que nós temos 10 anos basicamente 10 anos de bolsa e 5 anos ou 4 anos, pouco menos do que isso, de mercado de capitais como tal, né? E, Venâncio, todos os países fizeram caminhos. Nós todos vamos crescer e aprender e crescer com os erros, né? Faz parte do processo. Hoje nós temos um mercado de capitais com 5 empresas apenas. Essas 5 empresas foram à bolsa por indicador de um dono, que é o acionista-Estado, que decidiu vender parte e, convenhamos, na maior parte das vezes, parte pequena dessas ações, tirando o BFA que tirou 30%, uma parte do Estado e outra parte do parceiro português. Todas as outras empresas foram 10%, a ENSA penso que foi 30%, alguma coisa assim. Então, nós temos o que nós chamamos free float, que é a parte dispersa das ações no mercado, muito reduzida ainda. E tem outro indicador, é que nessa parte reduzida, só para teres uma ideia, imagina, vou dar um exemplo hipotético, o BAI vendeu 10%. É suposto esses 10% está disperso, está aí disponível para as pessoas negociar, porque nós partimos de um pressuposto que a bolsa é um universo de investidores e eles por si só, depois de adquirirem, vão criar o dinamismo do mercado, comprar e vender. Mas nesses 10% que foram dispersos, ainda tens pelo menos 40% ou 50% são outras empresas. E essas empresas não compram as ações com o objetivo de revender, né? Compram as ações porque querem fazer... Querem ter acúmulo de capital, querem ter ações de determinada empresa. Então, no fim, tudo o que é que vai acontecer? Tu vendeste 10% do BAI, mas depois tens muito poucos negócios na bolsa, né? Porque os poucos que compraram primeiro não querem vender e os que querem vender são minúsculos. Resultado, tu vais ter muito pouca negociação. Mas, Johnny, isso é tema? Não é tema, é normal. É normal. É normal. Por fases é normal. Foram parcelas muito minúsculas que foram dispersas. E as pessoas vão ganhando esse dinamismo de, ao final, se eu vender, consigo comprar. Eu costumo dizer às pessoas, e que isso aqui não é uma indicação de investimento para ninguém. A não ser que tu tenhas uma parcela muito grande de uma empresa, mas com dividendos não dá para ficar rico. Né? A não ser que tenhas tipo um percentual considerado, né? Então muita gente às vezes, e eu no ano passado as pessoas quando receberam alguns dividendos do BAI disseram para John, eu por cada ação recebi 3.000 kwanzas. Eu disse, é assim que costuma ser. E o BAI até a altura então era o que melhor pagava, né? Vamos ver agora como é que vai acontecer com o BFA. Então as pessoas ficam assim, mas
afinal era só isso, não sei o quê. Então as pessoas ainda não têm muita informação de como ganhar, como é que eu posso ter mais, será que se eu comprar e vender, quais são as opções que eu tenho de investimento, enfim. Então isso tudo faz com que o mercado seja ainda assim como está. E está tudo bem, não há stress nenhum. Então nós temos hoje uma capitalização bolsista de mais ou menos, acho que estamos a falar, não tenho agora os números definitivos, mas estamos a falar de 4,5 bis ou 4 qualquer coisa Ok. bilhões em termos de capitalização bolsista. Uma atenção que as pessoas às vezes questionam-me sempre sobre isso. Capitalização bolsista não é o valor das ações que estão a ser negociadas, é o valor das empresas que estão na bolsa, né? Sim. Somadas. Esses 4 bis, o percentual que está em transação propriamente dita é muito pequeno. É muito minúsculo. Então, às vezes, nós, quando queremos medir a dimensão do mercado, dizemos: não, nós temos um mercado fixe, nós temos agora uma capitalização bolsista de 4,5 bis, não sei o quê, então estamos com o mercado. Sim, mas isso é o valor total de que essas empresas têm hoje. Mas o percentual que é negociado é muito pequeno. É muito, muito, muito menor do que isso. Então, há um indicador muito importante que as bolsas e os países utilizam muito para medir a dimensão do mercado ou profundidade do mercado, que é captação bolsista versus PIB, né? Sim, sim. Yeah. Market cap. Yeah. Quando tens uma captação bolsista muito próxima ao valor do produto interno bruto, significa que, teoricamente, que a alocação de capital está a ser bem feita. Ou seja, o teu mercado de capitais está a contribuir bem para o desenvolvimento da economia. Da Isso, economia. na teoria. Na teoria. Na teoria. Porque no nosso caso específico, há um aspecto que nós precisamos ter em conta, que é estas empresas todas que foram para a bolsa não foram buscar dinheiro para dinamizar a atividade. Eu, por acaso, no assunto vamos falar um pouco mais lá para frente, sobretudo do impacto do nosso mercado de capitais para a economia real, sobretudo. Quando falavas sobre o mecanismo que algumas empresas não, todas as empresas que atualmente nós temos na nossa bolsa entraram para o mercado, nós conseguimos ver que grande parte delas entraram através do ProPriv. Sim. Para quem não sabe, o ProPriv é o Programa de Privatização das Empresas, que o Estado tem uma cota, uma participação. E o nosso mercado ainda é muito dependente do ProPriv. Sim. Em termos de atração para mais empresas, obviamente, entrarem para a bolsa, o que é que tem faltado para o nosso mercado? Por que é que mais empresas não entram para a bolsa? A regulação é excessiva? Que aspectos é que podem estar na base disso? Essa é a questão. Há pouco estava num evento e me fizeram exatamente a mesma questão. Mano, essa questão pode ser interpretada de várias formas, mas o principal de tudo isso é a educação financeira. E as Ok. pessoas, quando falam de educação financeira, entendem que é tipo que é bilhete de tesouro, né? Ou que é obrigação de tesouro. Educação financeira é mesmo a capacidade que a pessoa vai ter de perceber que eu, por esta via, consigo ir buscar dinheiro, consigo rentabilizar as minhas poupanças. São essas condições para eu conseguir rentabilizar as minhas poupanças ou ir buscar dinheiro para dinamizar o meu negócio. E a educação financeira não é só para a tia que vende, é para o gestor mesmo das nossas empresas também. Estás a ver? E é para mim também, todos nós estamos a crescer com o mercado de capitais, é Sim. com todo mundo. Só que aqueles que estão muito mais próximos, mais dentro do mercado, têm um pouco de mais domínio de algumas informações. Mas o tema principal é a educação financeira. Eu falava no início do meu pai. Imagina que o meu pai, com a idade que tem agora 70 anos, 71, e com minúsculo conhecimento que ele tem do mercado de capitais, mas ele é empresário. Meu pai, ele tem lá os negocinhos dele, que ele faz lá na província, ele se intitula empresário. Mas aí está, como o meu pai, tem várias outras pessoas, e nos diferentes setores, que fizeram nome, granjearam, conseguiram ter robustez financeira, mas nos mecanismos que lhe foram apresentados na altura para rentabilizar a sua poupança. Nos mecanismos que lhes foram apresentados na altura para buscar liquidez se precisassem. Quando tu traz um mecanismo novo, para ele, mas essa coisa aí de bolsa, ele vai ligar para o amigo dele, que é gestor de uma empresa. Como é? Tu já foste buscar dinheiro nesse lugar? Não, eu tenho muitas reticências nesse lugar da bolsa, enfim. Vamos ver, depois o país também. Estes gajos do MPLA são todos não sei o quê. Então, estás a ver essas coisas assim. Sim. O amigo dele, como está também cético, que é também empresário, o que é que vai acontecer? Acontece essa roda, assim, de falta de confiança. É exatamente por isso é custado. E vais ver que agora vai ser diferente, porque eu tenho informações que tem muitas empresas agora no paralelo que foram chatear e já estão a começar a olhar isso com mais atenção. O Estado teve que dar a própria Estamos iniciativa. à espera. O Estado teve que dar a própria iniciativa e dizer que eu vou colocar as minhas empresas. O Estado podia optar em privatizar essas empresas por N vias. Sim. No passado o Estado sempre privatizou empresas.
por N vias que sempre existiram. Mas por estas, e essas principais empresas, foi mesmo um sinal que o Estado quis dar ao mercado de que, olha, esta praça, que chama-se Bolsa, está pronta. Se vocês quiserem, podem ir lá buscar dinheiro. Só que há um tema, Venâncio. É que nesta praça, onde as pessoas podem buscar dinheiro, tem regras. E essas regras, quem já me ouviu falar isso várias vezes, e eu repito toda hora, as regras de uma bolsa são quase que universais. É preciso ter os mínimos olímpicos para ir buscar dinheiro na bolsa. E o mínimo olímpico é você ser transparente. Você é gestor da tua empresa. Então, Acho que nós temos poucas empresas que têm cultura de reporte de caso. esse já é o tema. Esse já é o tema, Venâncio. Esse é o tema. As informações não são públicas, ninguém praticamente conhece. Então, começamos com educação financeira. Depois, a cultura de ser supervisionado e ser, passo o termo, olhado por público no geral, tudo que você está fazendo na gestão. Pressupõe isso, porque você está na bolsa, pressupõe você divulgar como é que estás a gerir essa empresa. Porque os acionistas que colocaram dinheiro ou que vão colocar dinheiro na sua empresa, eles são. Há quem está no Quando Banco, há quem está em Israel, há quem está no BIE. Ele não está na dinâmica da empresa do dia a dia. Mas ele precisa, periodicamente, você lhe informar como é que está a gerir as coisas. Tens que pôr isso para fora. Então, isso pressupõe você ter contabilidade organizada e estruturada. Né? Então, passo aqui o termo. Há muitas empresas que nós temos são business. Estás a ver? Yeah. Pode parecer meio dramático, mas são business. Não, Business mas no faz sentido, sentido. porque o nosso contexto no geral. Sim, Sim. uma empresa tem que ter processos. Fernando. Tem processos, tem metodologia de funcionamento das coisas. Nós temos empresas, e não são só pequenas. Que o dono da empresa, ele próprio é que decidiu fundar a empresa cresceu, mas ele acaba por ser sempre o proprietário. Ela à torta à direita, pede no caixa para tirar dinheiro para comprar alguma coisa para a namorada, para a filha, pagamentos sem qualquer registro contabilístico. Então, todos esses elementos acabam por inibir algumas pessoas, gestor de empresa, quando lhes dizem, olha, tu se fores para essa plataforma, a partir de agora esses vícios têm que terminar. Tem que terminar. Tens que ser uma empresa transparente, tens que divulgar as tuas contas, tudo tem que estar. Se você tirou um dinheiro para fazer um pagamento de um restaurante em algum lugar, isto vai ficar registrado. Mas é difícil eles fazerem normalmente essa dissociação porque acabaram por pessoalizar o próprio negócio. É o contexto como as empresas foram criadas, Venâncio, é o contexto. Nós temos sempre mesmo que estar num contexto. Não podemos nos comparar com realidades diferentes porque muitas empresas foram criadas. Existem empresas que foram criadas porque o tio hoje é administrador, hoje é governador, te diz, pá, Venâncio, como é? Eu agora sou administrador daqui de Luanda e, existem oportunidades de negócio. Vai criar uma empresa, começa a me prestar serviço de não sei o quê, de recolha de lixo. E pronto. E tu vais criar a empresa, vais trabalhar diretamente com o Estado, vais crescer, vais na televisão falar de empreendedorismo, vais ser um grande empresário, mas depois quando eu venho ter contigo, como é, Venâncio? Eu sei que você é um grande empresário, já conhecido, vais estar a falar sobre isso. Epá, que tal tu colocares a tua empresa na bolsa, venderes uma parte, vais ter mais liquidez, aí tu começas a ver, mas ok, essa bolsa como é que funciona? O que é que eu tenho que fazer? Não, tu precisas ter as contas auditadas, ok? Não precisam ser resultados positivos, Sim. todos, mas tens de ter as contas auditadas nos últimos 3 anos. Depois, quando fores Eu acho que deve desculpa ter-te cortado, John. Acho que deve existir também por parte das empresas a educação, porque acho que as empresas percebem que para estar na bolsa tem que ter resultados positivos. Algumas. Ok. Isso é um tema que eu gosto muito de falar às vezes e que é importante às vezes. O que o regulador exige e que vem no regulamento dos emitentes tem que ter 3 anos auditados. Eu costumo dizer as coisas assim. Eu se vou ao mercado do 30 comprar, sei lá, tomate, alguma coisa assim. A tia está a vender o tomate. Epá, o que se deve exigir à tia é me dizer, Johnny, esse tomate que estás a comprar é verde, ou é maduro, ou já está a apodrecer. Eu é que tomo a decisão. Transparência. Yeah. Mano, há quem gosta do tomate pode ir para fazer sei lá o quê, para planta, para não sei o quê. Ele tem que ter a liberdade de entender que, sim, me foi dito tudo o suficiente para eu comprar esse tomate e eu tomo a minha decisão. E eu acho que na perspectiva do regulador tem que agir desse jeito, né? Fazer com que as pessoas, dependentemente do teu apetite de risco para determinado ativo, instrumento ou empresa, tomas a decisão em função da informação que te é disponível. Há dias, estava a ler a CMC fez sair um comunicado há dias que falava sobre a responsabilidade do auditor nas projeções que as empresas apresentam no prospecto.
Porque as empresas, quando elaboram o prospecto para a emissão do instrumento, elas, para além do resultado Se calhar histórico, poderias esclarecer para as pessoas que se calhar não conheçam o que é um prospecto. vamos lá. Prospecto é o BI que é exigido a uma empresa quando quer ir para a bolsa. O regulador diz assim: tu, quando vais para a bolsa, precisas me trazer um documento com a tua informação toda da empresa. Não só com a tua informação dos últimos 3 anos, mas também com a ideia do futuro. O que é que você pensa fazer nos próximos 3 anos? Onde é que você pensa alocar esse dinheiro que vais buscar? O que é que você pensa dinamizar? Portanto, e estas informações todas ficam num documento chamado prospecto. Para além dessa informação histórica e o que é que você pretende fazer no futuro, tens de deixar claro nesse documento quais são os riscos que o teu negócio está envolvido. Olha, reparam que o prospecto das grandes empresas costuma ter umas 300 páginas. Mas para quem lê prospecto, as primeiras 100 páginas falam de risco. E é obrigação do regulador. Você tem que deixar claro, olha, eu estou inserido num setor, os principais riscos que eu estou envolvido são esses. Aquele. Eu tenho um negócio importante que eu vou fechar nos próximos tempos, pode ter esse impacto. Tudo isto tem que estar no prospecto. Ou seja, a lógica é a seguinte: quando alguém vai colocar dinheiro numa empresa, pega no prospecto e lê, tem que ter tudo e mais um pouco de informação para ele tomar essa decisão. Então, dizia que neste prospecto que é elaborado pela empresa e os consultores para emitir um instrumento, uma dívida ou equity, há projeções numéricas, né? Faz aí uma projeção numérica de que é que vai ser da empresa nos próximos anos. E essa projeção, a discussão que se coloca é qual é a responsabilidade do auditor, porque essa projeção, esse prospecto passa no auditor antes de ir para a CMC. O auditor faz uma nota. Olha, eu olhei para o prospecto e está assim. Então, a discussão que se tem noutras realidades é qual é a responsabilidade do auditor se o dono da empresa mentiu no prospecto. Ok. Ou qual é a responsabilidade da CMC se a informação que está no prospecto não é verdadeira. Ok? Então, essa é uma discussão muito interessante, dá teses de mestrado. Eu, por acaso, estive a ler um documento da CMC há pouco, se calhar ainda escrevo sobre isso nos próximos dias. Mas o que é importante a reter aqui? Que as pessoas precisam, e falávamos aqui do o que é que impede as empresas de hoje de irem para a bolsa, é um pouco disto tudo. A obrigação de serem transparentes, o saberem que existe essa opção para ir buscar dinheiro, existe para ir buscar dinheiro, e muitas das vezes é interessante, Venâncio, as pessoas perceberem que o dono do Facebook quem é? Mark Zuckerberg. O Zuckerberg só tem 23%. Tudo o restante está disperso. Então as pessoas precisam perceber que às vezes que eu ter 100% de uma coisa que não está a funcionar, não tenho dinheiro, não tenho resultados, não tenho lucro, não tenho nada, é pior do que eu ter 20% de uma coisa que vale bilhões. Isso é uma lógica básica. Nós às vezes criamos as empresas com sentido de pertença. É para ser meu business, vai ser um mambo de família. Não querem perder a influência Eu- significativa do. Você está-me a dizer que eu tenho que vender parte da empresa, mas vai vir um gajo estranho que eu não conheço. Ele não precisa vir para gerir o teu negócio. Ele só vai trazer capital. E tem uma vantagem absurda nisso, em que ele fica a partilhar os riscos contigo. Dá-te dinheiro para dinamizar o negócio. Quando chegar no final do ano, o negócio tiver bons resultados, partilham todos. Se tiver resultados negativos, está tudo bem com todos. Então, às vezes eu costumo dizer às pessoas: ok, tens aperto de liquidez, não queres te endividar com bonds, com obrigações, para as pessoas perceberem, dívida. Mano, vende parte de ti, mano. Vende parte de ti. 10% da tua empresa, se calhar, vale a liquidez que tu precisas para dinamizar o teu negócio. Então, é uma questão das pessoas perceberem isto e aos poucos já vão entendendo que vale a pena. E que eu penso que nos próximos 10 anos, Venâncio, poderemos ter o nosso mercado de capitais como principal motor para dinamizar a economia. Está à espera desse. Yeah. Os indicadores são nós muito queremos. bons. Sim. Os indicadores são muito bons. A discussão que nós tínhamos no passado é: vocês também falam muito de mercado de capitais. Nós temos liquidez. Pá! Estás a ver? O BFA mostrou que temos Chapada, liquidez né? em excesso, mano. É excesso. Em excesso, mano. Em excesso. Estamos a falar de quase. O BFA precisava de 250 mil milhões, alguma coisa assim do gênero. E pá, mano. Aquela procura foi muito estúpida. É muita gente com dinheiro. É muita gente com dinheiro, meu. É muita gente com dinheiro. Então,
o tema da liquidez. Olha, uma das preocupações que nós tínhamos no início do processo, quando pensávamos em grandes empresas que estavam no próprio e falamos, "Pá, mano, eu acho que aqui temos que lutar para os investidores não residentes. Porque se nós aqui internamente, Johnny, com 2.000 kwanza, 2 do Venâncio, nada." Ainda bem, John, que falas agora sobre investidores não residentes, mas eu queria pegar um aspecto que falar sobre a propriedade. Existe uma cultura, mesmo uma cultura para nós angolanos, que eu acho que grande parte de nós percebemos que partilhar propriedade de uma empresa é apenas partilhar lucro. Esquecem que também pode ser partilhar risco. Pode ser não, é partilhar riscos. Então, muitas das vezes preocupamos-nos muito mais em que estou a dividir parte da minha empresa, vou dividir lucros com essa pessoa. E os riscos. Yeah. Mas agora que falavas sobre investidores não residentes, um dos grandes temas sobre investimento estrangeiro, nosso mercado, na nossa economia no geral, não só no mercado de capitais, é a nossa volatilidade cambial. Como é que considera a saúde atual da nossa economia e, sobretudo, colocando nós aqui para o lado do mercado de capitais, tendo em consideração a nossa volatilidade cambial? Nós estamos preparados para receber investidores estrangeiros? A nossa estrutura econômica permite, nós estamos realmente preparados para isso? Precisamos? Yeah. Olha, eu acho que o tema agora escapa-me o nome. Qual é a moeda chinesa? Yuan, alguma coisa assim, esqueci-me, Por não. acaso, agora esqueci a pronúncia, A mas moeda acho que é chinesa é super desvalorizada lá internamente. Mas a bolsa de Xangai é das mais dinâmicas que existe. sim. Mesmo a de Hong Kong é das mais dinâmicas que existe. O que eu quero dizer com isso? Nós, no início, quando nós estamos a discutir sobre esse tema dos não residentes, para além dos aspectos operacionais, estamos a olhar para os aspectos macroeconômicos. Mas, epá, nós temos um país, inflação sempre a disparar, o câmbio está sempre a disparar, e como é que nós vamos conseguir atrair investidores não residentes? Acompanha. Primeiro é que eu costumo dizer sempre às pessoas, a inflação não se coloca para não residente, do meu ponto de vista. A inflação é... Não, mas quando diz que a inflação não se coloca para não residentes, o que é que quer dizer? Vou-me explicar. A inflação é, basicamente, a mudança de preço de um bem num determinado período, né? Eu se compro esse bidão de água a 10, daqui a X tempo ele vai custar a 20, a 30, e eu estou a comprar muito mais caro do que ele estava no passado, né? Durante esse intervalo de tempo. Mas eu tenho que comprar, né? Eu até digo o contrário. A inflação penso que ajuda mais o não residente do que prejudica. Na lógica seguinte, a inflação é subida generalizada de preços. Nós, quando temos inflação na economia, significa que os preços estão muito altos. E o que é que o Banco Central faz para tentar combater a inflação? Mover a taxa de juros básica, né, da economia. Taxa de retenção, taxa de facilidade e de cedência de liquidez. São os principais 3 indicadores. O que acontece é, se eu tenho a inflação a subir, o que eu tento fazer é tirar o dinheiro do mercado. Percebes? Tirar o dinheiro do mercado. Tirar o dinheiro do mercado pressupõe aumentar a taxa de juros base do BNA. Taxa de juros alta, vai ter pouca, os bancos vão ter, disponibilizar pouca liquidez no mercado, e pensa-se que com isso vamos ter redução de preço. Só com taxa de juros alta não beneficia só a questão de enxugar a liquidez. Um dos indicadores para precificação de ativos na economia é a taxa de juros base do BNA. Se eu tenho a taxa de juros alta, as obrigações ficam mais caras também. Por quê? Porque eu tenho que remunerar acima da taxa de juros. Sim. Ok? Então, para um não residente que não está nessa realidade, ele só está a vir investir e consumir no país dele. Percebes a lógica? Ele vem, troca o valor, investe, vai encontrar taxas de juros mais altas, supostamente. Imagina que vai investir em bonds, né? Vou falar especificamente em obrigações. Vai encontrar, porque as empresas, para emitirem no universo de taxa de juros alta, precisam oferecer uma margem de risco um pouco maior. Um pouco acima da taxa de juros. Quem é que beneficia? O investidor, com taxas altas. Né? Então, se ele vem, investe numa realidade com taxa de juros alta, nessa perspectiva, ele não está a perder, ele está a ganhar. Ok? E o que é que acontece? Ele, na verdade, só traz o dinheiro, investe, recebe as mais-valias e vai consumir no país dele. Ele em nenhum momento vai sofrer o efeito de comprar hoje e comprar amanhã ficar mais caro. Sim. Okay? Então, para mim, a taxa de inflação não se coloca para os não residentes, né? Nessa lógica que nós estamos aqui a discutir. Aliás, no meu ponto de vista, ela até favorece um pouco
um pouco os não residentes. Mas a taxa de câmbio já é um aspecto importante a nós a ter em conta. A taxa de câmbio, imagina, nós em 2014 estamos a falar em 10 mil kwanzas, falar em 100 dólares. Em 2018 chegou a 60 e agora estamos a falar em 80, né? Na lógica, Venâncio, se eu sou não residente e trago dólar, primeiro converto em kwanza. Vou investir numa obrigação do tesouro, que a média vai me remunerar 15%. Para aí, 15% a 6% ao ano. Temos hoje de 22%, mas enfim, vamos usar uma média. Dá 6% ao ano. Só que a taxa de câmbio valorizou acima de 20% durante aquele ano, por exemplo. A moeda perdeu o valor em mais ou menos 20% durante aquele ano. Eu, quando for, não obstante eu receber os 15% da remuneração daquele instrumento que eu investi, quando eu for converter o mesmo valor em dólar, novamente, para comprar, eu perdi 20% daquele valor. Na prática, eu vou ter um ganho real negativo de menos 5%. Okay? Então, quando estamos a falar da taxa de câmbio, esse sim já tem muito mais impacto do que a taxa de inflação. Mas o problema da taxa de câmbio está para todos. Né? Está para todos. Está para quem tem dólares vai investir em Hong Kong. Eu nem coloco muito o tema principal que seja esse. Para mim, o tema principal que nós discutimos muito era, primeiro, segurança jurídica. O não residente precisa perceber que eu, se for investir num país, se eu tiver qualquer conflito, a justiça é transparente o suficiente para me julgar e eu ter ou não ter razão. Esse é o primeiro. Nós Segurança. colocamos muito esse aspecto de parte. Mano, isso é um tema. Isso é um tema. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho aplicações fora da Angola é quando vejo onde é que eu vou pôr o meu dinheiro. Epá, e aí, e se der errado? Quais são os mecanismos que eu tenho para não perder o meu dinheiro, para se eu tiver certo, mesmo assim, conseguir ir até os tribunais? Esse é um tema principal. Esse é um tema principal. Segundo aspecto é repatriar dinheiro. Eu quando eu entro para um jogo, eu tenho que saber que a qualquer momento eu quero ir embora. E você não pode me dizer que não. Olha, no passado o que acontecia, agora já não é, e já vamos chegar até aí. No passado, um não residente se viesse investir aqui e quisesse ir embora, eu só tinha que vender a posição deles, ativo deles para um outro não residente. Ele se vendesse porque um outro não residente vai pagar em dólar. Então aí não tinha pressão no BNA nas divisas. Então, isso era um tema, meu. Nós nos debatíamos com isso. Pô, isso vai ser complicado. Como é que um não residente quer se desfazer dos seus ativos? Tipo, eu agora tenho ações do BFA, por exemplo. Quero vender agora, desculpa, no aplicativo. Não posso. Eu tenho que procurar uma outra pessoa que é não residente para eu poder vender uma. Isso é complicado em mercado financeiro. Não existe isso. Então era um tema. Mas já evoluímos desde 2019, penso eu. Hoje, um não residente, se quiser, vem, converte a sua moeda no banco normal. E repara que é um aspecto importante nisso. As pessoas falam sempre de licenciamento. O não residente tem que ter licenciamento do BNA. O BNA exige licenciamento para instrumentos de dívida pública. Para equity, não precisa de qualquer licenciamento. Tu, se queres investir em ações, sozinho, és um não residente, tens o teu dinheiro, sei lá onde, falas com o teu banco, eu quero investir em Angola, alguma coisa, colocas o dinheiro no banco, o banco vai tratar de fazer as tuas conversões por ti, sozinho, não há tema nenhum, arranjas um agente de intermediação, a agente de intermediação vai investir por ti na bolsa, em teu nome, tens a liquidez, vais ganhar as suas mais-valias, dividendo ou sei lá, mais-valias com a venda, vais no mesmo banco, do mesmo jeito que você entrou, repatrias o teu dinheiro sem qualquer tema hoje. Não tens qualquer problema em termos de repatriamento, principalmente de equity. E para a dívida pública, algumas limitações, principalmente para a dívida pública de curto tempo. E eu acho que faz todo sentido. Eu, para mim, e para ser honesto, eu sempre achei que dívida pública é um instrumento interno. É mesmo para nós. Você é estrangeiro, quem investe em dívida pública, espera Eurobonds. Sim. Yeah? Vai lá, espera na Bolsa de Londres e podes investir Eurobonds lá. Nós aqui, deixa nós lutarmos aqui. Também temos liquidez suficiente, não tem mania. Mas pronto, isso também não é, Temos capacidade para suportar o país. não é meu tema. Então, se quisermos falar de não residente, hoje quase que já não temos, tirando os aspectos macroeconômicos, mas isso é um transversal para todos, não é só para o mercado de capitais, para a economia real também. Nós temos muitas empresas de estrangeiros aqui em Angola, muitas empresas de estrangeiro. Temos os mamadus aqui a investirem, abrirem cantina. Então, o que é que se passa com o câmbio com eles? Como é que eles mandam dinheiro para a família deles lá fora? Né? Será que se não fosse rentável para ele, na perspectiva só do câmbio, né? Não estou a falar no geral, se não fosse rentável para ele na perspectiva cambial, estariam aqui sempre assim a fazer o negócio? Então isso não é uma coisa restrita para o mercado de capitais, é transversal para todos os estrangeiros que investem tanto na economia
tanto na economia direta, tanto na perspectiva do mercado de capitais, coloca-se a todos. Mas aí cabe cada investidor avaliar quais são os ganhos que eu vou ter, faz sentido. Mas acredito que nem um indicador, porque temos muitos não residentes a investirem aqui fora da bolsa. Ok. Agora passando um pouco para aquilo que é a nossa economia real, nós conhecemos e conceptualmente o mercado de capitais como sendo um mecanismo em que praticamente agentes sedentários são os que têm excesso de capital, alocam seu capital para aqueles que praticamente só têm uma ideia, os deficitários, ou que estão com déficit de capital. Mas nós vemos atualmente a funcionar grande parte das vezes como apenas um mecanismo de redistribuição de riqueza. E se nós analisarmos aqui o nosso recente IPO que tivemos com o BFA, nós tivemos uma alocação direta quando foi feita a emissão direta em mercado primário, mas quando as ações foram aceitadas para serem negociadas em bolsa no mercado secundário, existe aqui a lógica de que essa transição de titularização de ações é feita apenas por agentes diretos, né? Nesse caso, eu, na qualidade de investidor, Venâncio, e John, através do agente de intermediação. Praticamente a negociação é só feita aqui entre nós e não uma alocação direta para a empresa que fez a emissão direta das bolsas no mercado primário. Como coexistir diante dessa dualidade, sendo que normalmente nós fomos educados que o mercado de capitais sempre foi tido como um mercado em que é feita a alocação direta para a economia real. E parece que não tem tido tanto impacto assim, sobretudo cá no nosso mercado. Isso é um bom tema, Venâncio, porque isso abre-me outra janela. Primeiro é que o mercado de capitais não é só bolsa. Não é só bolsa. Existem vários mecanismos de financiamento dentro do mercado de capitais. Não é só a bolsa, para começar. Existem até mecanismos muito mais diretos para a economia do que a própria bolsa. Né? Okay. Isto é um facto. E eu posso dar alguns exemplos. Os fundos de investimento, e principalmente os fundos ligados ao setor agrário, capital de risco, titularização e outros, e principalmente os de capital de risco, são veículos próprios e que existem e que funcionam, que o objeto é mesmo investir em empresas em determinadas fases e nisso, por isso é que ele é capital de risco. Para dinamizar a empresa e claro que essa empresa dinamizar, e estou a falar principalmente de pequenas e médias empresas. Nós podemos aqui a falar de qual é o nicho de empresas que dinamizam uma economia? Pequenas empresas que criam pequenos negócios, pequenas cooperativas Eu acho que nós tivemos recentemente, não sei há quanto tempo, lançamento pela Bodiva do segmento para pequenas e médias empresas. Sim, isso é outro tema, já vamos por aí. Mas o que eu quis dizer? O mercado de capitais existem outros mecanismos para além da bolsa, para financiar a economia. Indo propriamente para a bolsa, essa discussão é válida e eu compreendo e eu acho que é possível coabitar na dualidade de que, ok, o mercado de capitais não serve só para tu dinamizar a economia, mas serve sempre para fazer riqueza. E está tudo bem. E não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque se fores olhar para indicadores, tu tens volume negociado em mercado secundário, a maior parte das vezes sempre maior que o primário. Sim. Sempre. Em quase todas as bolsas que tu tens hoje no mundo. Ou seja, o secundário é sempre maior que o primário. E o secundário é que permite investidores trocarem dinheiro. Né? O primário é aquele em que você coloca dinheiro para a empresa dinamizar e aumentar a sua atividade produtiva. Né? Mas essa discussão é válida e eu aceito com normalidade essa dualidade de habitação entre permitires a alocação para a economia e permitires fazer dinheiro também. Né? Porque no fundo, quando diz alocação para a economia, a empresa quando vai buscar capital para dinamizar a sua atividade produtiva, o fim último, ela fica mais rica. Sim. Também. Na lógica é essa. Ok, eu vou dinamizar a economia, vou gerar mais emprego, vou produzir muito mais, Sim. vou exportar, enfim, vou dinamizar a atividade produtiva, vou aumentar o produto interno bruto, mas também está a pôr rico alguém, o acionista da empresa, o dono da empresa. Então, o fim último acaba por ser, muitas das vezes, a criação de riqueza sempre, né? A criação de riqueza sempre. E na nossa realidade, isso ainda vamos discutir muito ainda sobre isso, porque não se vai sentir ainda, tal como nós falamos no início. As 5 empresas que nós temos na bolsa, nenhuma delas foi buscar dinheiro para dinamizar a economia. Acho que a abertura de capital, acho não, né? A abertura de capital que teve dessas 5 empresas foi basicamente uma transição de titularização, né? Saiu do Estado para outros agentes. Foi um secundário básico que aconteceu. Né? Foi um investidor que tirou a sua posição e deu a outro investidor. Sim, cedeu a posição basicamente. Tanto que quase todas que nós tivemos foram OPVs. Sim. Né?
Agora esqueci-me a tradução. Quis traduzir ao PV, mas esqueci. Mas pronto. Oferta pública de venda. Né? Nós temos duas ofertas principais nessa lógica, né? De venda e de subscrição. Venda é essa mudança de posição. Né? Eu e o Venâncio éramos donos da empresa, Dubai. O Venâncio decidiu já não ser mais dono e vendeu a parte dele ao mano que está ali, né? Que passa a ser o novo dono. Mas esse dinheiro não foi para a empresa, o dinheiro foi para a conta do mano, que vendeu a parte dele e foi para a vida dele. Então, feliz ou infelizmente, os IPOs que nós temos foram nessa lógica, né? Não foram ofertas públicas de subscrição, que nós chamamos, né? Subscrição é, ok, o Venâncio vai vender uma parte dele da empresa, mas nós podemos gerar novas ações para ter liquidez para dinamizar a atividade produtiva. Então, infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas nós tivemos emissões de obrigações que tiveram esse fim. Acho que foi ontem ou hoje que eu estive a ler, acho que foi a Greener, uma empresa que fez uma emissão obrigacionista também na bolsa, a Greener, e que foi pagando seus cupons. E o dinheiro que ele arrecadou, a Greener do setor petrolífero, o dinheiro que ele arrecadou dinamizou a sua atividade. Só que não foi equity, foi bond, né? Foi dívida. E foi pagando seus cupons. E eu acho que o último cupom que ele vai pagar agora em dezembro, que eu estive a ler alguma coisa sobre Sim, isso. então lembro agora, foi a Greener mesmo. Foi a Greeners, não é? Então, existe isto. E vão existir mais empresas que vão entender que eu posso ir buscar dinheiro para dinamizar a minha atividade. Não só uma passagem de titularidade dos acionistas. Mas concordo contigo. Universalmente, o mercado secundário é sempre maior que o primário. É sempre maior que o primário. Isso dá-me uma resposta muito simples. É que o que as empresas vão buscar para dinamizar a sua atividade produtiva, no geral, é menor do que é gerado no secundário com as mesmas ações. Né? Então, eu aceito com normalidade essa questão de que o mercado de capitais, e volto aqui ao tema, não é só a bolsa de valores, existem vários outros mecanismos para dinamizar a economia e para financiar a economia, que não seja só a bolsa. Os próprios fundos de investimento são um exemplo disso. E eles são até um veículo muito mais diretos, principalmente para as pequenas e médias empresas, para dinamizar a economia. Nós tivemos recentemente um exemplo, eu acho que foi o BFA Gestão de Ativos que investiu na Foodcare, por isso que a fundadora é a doutora Marlene José. E é um exemplo grande, muito grande que nós tivemos agora recentemente de impacto direto através do nosso mercado de capitais para a economia real. Yeah. E repara que as empresas que nós temos na bolsa hoje são quase do setor financeiro. Né? Sim. Bom, é mais fácil medir na lógica que nós estamos aqui a conversar, impacto na economia real, se for uma empresa do setor agrícola, se for uma empresa do setor produtivo, que foi buscar dinheiro, aumentou as lojas, aumentou a produção de tomate. Então, as pessoas visivelmente conseguem perceber que, ok, teve um impacto na economia. Mas as empresas financeiras também têm. As empresas financeiras também têm. Não é o caso das que emitiram agora, porque a emissão não foi específica para isso, foi mudança de titularidade. Mas o BAE, BFA e várias outras empresas do setor financeiro podem buscar dinheiro porque entendem que precisam dinamizar, abrir mais lojas. Nós temos 4 novas províncias que vão precisar de novas agências. Né? Então, pode ser que o setor bancário entenda que, olha, eu quero expandir a minha atividade, mas, que tal vendermos ou emitimos ações novas, vendemos essas ações novas, temos novos donos, para dinamizar a economia. Então, é tranquilo ser rico no mercado de capitais e também fazer o papel dele de financiar a economia. Ok, boa. John, agora passando para um outro tema que é relacionado, ainda mesmo relacionado aos riscos em investir no mercado de capitais. Há quem diga que o mercado de capitais precifica melhor os riscos, enquanto que a economia real enfrenta temas muito mais complexos em relação à própria economia no geral. Quais são os riscos que nós temos atualmente, sobretudo mais para a nossa realidade, em investir no mercado de capitais diretamente, que não podem ser mitigados, ou seja, riscos que nós temos no mercado de capitais, né, que vão ser atenuados, que tem muito mais complexo a investir na economia real? Olha, eu tenho um menino que me apoia, ele é motoqueiro. E nós, às vezes, quando ele está a andar comigo, fala um pouco, mas Cota, quando tiveres muito a ver você a falar de bolsa, não sei o quê. Eu abri um negócio, nós compramos, ele compra alguns produtos no Mercado 30 e vai revender lá na localidade dele. Compra alguns produtos na cidade da China
e a esposa dele, lençóis, não sei o que, vai vender na realidade dele. E às vezes lhe pergunto, quais são os riscos que tu enfrentas nesse teu processo no dinheiro que você tinha guardado, tu e a tua esposa, quando decidiram começar a fazer esse negócio, comprar no 30 MD, o que é que pode acontecer para vocês perderem o dinheiro? Quais são os riscos desse vosso negócio que vocês estão a fazer? Cota, muita coisa. Nós hoje também gastamos muito. Você chega no 30, o fiscal também tem, onde você pôs a tua moto, o fiscal tem que deixar uma micha de 100 kwanzas. E nós também, muitas das vezes, as pessoas já descobriram que nós estamos a fazer esse negócio, tem muita, a concorrência também já está a aumentar, enfim. Então ele começou a explicar, né? As vicissitudes que ele passa, quais são os riscos que ele tem de perder dinheiro. Mas é possível hoje, no teu negócio, perderes todo o dinheiro que você investiu? Por exemplo, comprar os tomates que você comprou e vieste revender e perder? É pacota, existe. Existe, porque nós às vezes, quando compramos o tomate, nós temos que vender o tomate no máximo até 2 dias depois. Porque depois, no terceiro dia, nós já não vamos conseguir conservar. E se nós não conseguimos vender o máximo possível, podemos perder toda a massa. O que eu quero dizer? Existe o risco dele perder o dinheiro do que ele investiu. Né? Estou a falar de economia real, pequeno negócio. Né? Existe o risco dele perder o dinheiro que ele investiu. Se me perguntar, John, traz isso para o mercado de capitais. Se ele decidisse não fazer aquele negócio, investir aqui, vá lá, numa obrigação, numa ação do BFA, quais são os riscos que ele corre? Na literatura também pode perder o dinheiro dele. Na literatura. Dependendo muito do tipo de instrumento. Sim, do tipo de instrumento. Hoje, nos instrumentos que nós temos, Venâncio, eu costumo ser muito honesto com as pessoas. Qual é a probabilidade? Não é que não pode acontecer. Qual é a probabilidade do BFA falir? Não consigo mensurar, honestamente. Porque qual é o principal risco que eu tenho hoje quando eu invisto no mercado acionista, nas empresas que estão na bolsa hoje? Primeiro, a empresa perder valor. Né? Hoje a empresa, eu comprei uma ação no valor de 50 mil kwanzas do BFA, por exemplo, e pode acontecer amanhã por qualquer situação, a empresa perder valor econômico e financeiro. Né? A ação passar a custar 20 mil. Perdi metade do dinheiro que eu investi. Okay? Existe esse risco, existe. Qual é o risco de eu comprar obrigações do Estado e o Estado não pagar o meu dinheiro? Existem países que o Estado já teve dificuldade para financiar o próprio déficit, as dívidas, né? Então, resumindo e concluindo, os riscos existem nos diferentes negócios que nós fazemos. O mais importante que eu disse no menino que trabalha comigo, Manuel, é que tu tens noção dos principais riscos do teu negócio. Então, tu tens a opção de, no início disso, tomar a decisão. Eu tenho que agir assim para minimizar os riscos dentro do negócio que eu estou a fazer. Né? Eu tenho que ter noção de que, ok, se eu comprar o produto hoje, o meu tomate, eu tenho que ter a capacidade de conseguir vender nos próximos 2 dias, senão eu perco o dinheiro que eu investi. Então, essa análise é a mesma que se exige quando tu vais colocar o teu dinheiro no BFA. Tem a ideia mais ou menos de o BFA paga dividendos? Quanto é que paga? Quanto é que eu vou ganhar? O que é que pode acontecer que me vai fazer perder o meu dinheiro que eu investi aí? Porque isso não é um jogo que eu estou a apostar entre Barcelona e Real, que estou a contar com a sorte do Barça marcar 2 golos e eu conseguir acertar na ficha ou não, né? Existem indicadores que nos permitem nós analisarmos. E vou ser honesto, eu não sei se existe alguém nesta economia, nesta realidade, nas empresas que estão na bolsa que investir e perder dinheiro. Não sei. Principalmente dos que investiram no primário. Não sei. Mas o que é que eu tenho que dizer academicamente falando? Os riscos existem. Podes perder o teu dinheiro. A empresa pode falir. A empresa pode perder valor. Existe o risco também inflacionário para ti. Né? Tem que analisar se eu colocar o meu dinheiro no BFA, ele me paga de 1 em 1 ano dividendo, o valor que eu vou receber compensa em função da taxa de inflação homóloga que cresceu durante esse período. Só que isto, Venâncio, é muito... Para nós é fácil discutirmos sobre isso. Não é fácil explicar isso para uma velha. Não é fácil explicar isso para uma velha. Não é fácil explicar para a senhora que trabalha na minha casa, olha, a inflação pode afetar assim o teu negócio. O BFA, se desvalorizar as ações, tu podes perder. Não é fácil. É mais fácil ele entender que quando ele comprou tomate, se ele não conseguir vender 2 dias, ele vai perder o dinheiro. Então, é nas calmas, para as pessoas conseguirem perceber os riscos que nós temos hoje nos diferentes negócios, tanto na economia real como nos mercados financeiros. Mas eu costumo dizer, muitas das vezes na confusão, os outros estão a fazer como burro. Né?
Eu às vezes as pessoas me dizem, eu costumo dizer, pá, ué, deixem as pessoas também não conhecerem tanto sobre o mercado, nos deixam só nós participar no IPO, é? Quanto mais pessoas, agora o rateio do BFA foi parar 18%, porque vocês todos já sabem que dá para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então é um pouco disso que eu converso com as pessoas brincando. Mas como qualquer negócio, precisas ter noção de estar a pôr o meu dinheiro nisto, quais são os riscos. Eu já sei que quando eu estou a apostar num jogo Real Barcelona, epa, mano, se eu apostei 2 golos na primeira parte, eu tenho que ter noção de que esse podem não marcar 2 golos, vou perder o dinheiro. Então, pelo menos eu tenho noção dos riscos que eu estou a correr, né? Então, para mim, independentemente do setor que vais investir e o tipo de investor que és, é tentar perceber quais são os riscos que estão envolvidos no teu processo, né? E no mercado de capitais não é fácil. Não é fácil, porque o prospecto tem quase 100 páginas para falar de riscos. Ninguém vai ler aquilo, mano. Ninguém vai ler aquilo. Então, resumindo, o mais importante, independentemente do setor, as pessoas colocam sempre dinheiro onde estão mais familiarizados. Eu recebo muitas ideias de pessoas que querem dinamizar determinado tipo de atividade. Eu estou muito inclinado em mercado financeiro porque é aqui onde eu vivo e ganho dinheiro, né? Então, tendencialmente, eu vou te vender sempre esse produto, né? Tu podes estar, por exemplo, na economia real. Tu és uma pessoa que tens uma fazenda, produzes galinha, vendes ovo, depois abates as galinhas. Para ti, aquilo é o teu dia a dia. Então, é muito mais fácil mensurares o risco naquela perspectiva do que eu te explicar aqui dos mercados financeiros. Então, tendencialmente, as pessoas colocam dinheiro onde estão muito mais familiarizados a trabalhar e dominam muito mais o setor. Então, eu acho que é normal as pessoas terem esta liberdade. O importante para mim é teres noção de quais são os riscos que estão no negócio onde estás envolvido. Pá, e no final do dia, nós nunca fugimos dos riscos. Os riscos são inerentes em qualquer tipo de Nem é negócio. para fugir, companheiro. Nem é mesmo para fugir. É para ajudar a controlar. Exatamente. É onde eu Não é queria mesmo. chegar. Nós Porque, temos... repara, não te corto. O risco tem as suas vantagens. Quanto mais arriscado, mais rentável é. Tem essa também. Yeah. Então, há aquelas pessoas que gostam mesmo de ativos com um risco considerável, porque ele entende que as pessoas falam muito do Warren Buffett. Ele é uma pessoa que faz jogadas de muito risco, ou fez no passado jogadas de muito risco. Olhar para empresas que estão em setores muito pequenos, que quase que ninguém vê margem de crescimento. Eu, por exemplo, as pessoas vêm aqui e veem o projeto do Venâncio e pensam, pô, colocar uma massa aqui assim não vai levar tempo para passar o fly, meu. Vai levar tempo, meu. Esse, pô, não faz sentido, mas o meu dinheiro aqui vai demorar. Mas há pessoas que, com esta facilidade de olhar nessa perspectiva, ok, eu, a médio e longo prazo, colocar o meu dinheiro aqui, eu tenho noção de que com aquilo que me foi mostrado, com aquilo que são os indicadores que me mostram aqui, isto quando valorizar me deixa rico. Há pessoas com essa facilidade. Então, eu gosto, eu sou daquelas pessoas que, se me disseres, Johnny, epa, aqui tens um risco moderado, aqui tens um risco elevado, eu vou ter muito mais probabilidade de analisar aqui no risco elevado como é que eu posso controlar o risco e ganhar muita massa. Ok. Do que olhar aqui, porque o moderado tem pouco tempo, o ativo de pouco risco rende muito menos, pouco, né? sim. Muito menos. Então, depende de cada um. Eu só gosto mesmo de se atirar, analisar as probabilidades de ganho e de perda. Prefiro criar estratégias para ver de que maneira eu posso controlar o risco elevado, mas sei que quando eu acertar acertei, do que estar aqui a jogar com ativos que vão me dar X, Y. Então, depende muito de cada um. Sim, nós temos registrado nos últimos tempos praticamente uma mudança de paradigma para o nosso mercado. E pá, eu fazia exatamente essa analogia com o mercado de capitais para a economia real, porque epá, eu lembro muito da conversa que tive uma vez contigo sobre nossos amores acadêmicos e profissionais. O meu amor acadêmico sempre foi contabilidade e revisão de contas, e um dos meus amores profissionais é mercados financeiros, mercado de capitais. Mas pronto, totalmente uma grande inclinação para a economia real. E é uma preocupação muito grande, pelo menos do meu lado, perceber que epá, tudo bem que estamos a pegar mercado de capitais, mas a nossa economia ainda tem muito déficit de setores muito chaves, né? Nós temos que chegar num nível em que nós conseguimos perceber, ok, o mercado de capitais realmente é a maneira mais fácil de nós pegarmos na economia e alavancá-la para bom porto.
Mas agora, falando um pouco agora sobre o segmento de pequenas e médias empresas, o que foi lançado recentemente para a Bodiva, quais são as expectativas que tem em relação, como é que novos investidores podem chegar até a Bodiva? Bodiva não, né? Chegar até o mercado de ações, né? Através da oferta de subscrição, para que realmente consigam levantar os seus negócios, para que consigam perceber que o mercado de capitais é um caminho a ser seguido, que realmente vale a pena. Olha, Venâncio, isso é um tema um pouco polêmico. Se me perguntasse isso há um ano atrás, quando eu estava vinculado à CMC, a minha resposta seria diferente. Hoje eu já posso falar um pouco mais. Eu já posso falar um pouco mais. O que é que eu posso... Eu acho, Venâncio, isso é o meu ponto de vista, não tem qualquer fundamento acadêmico comprovado. Mas em função daquilo que eu vejo e analiso, bolsa de valores não é para PMEs. Não é para PMEs. A bolsa de valor foi criada num mecanismo meio que letista. Né? Meio que letista. E meio que de risco mais ou menos controlado. Tanto Ok. que o mercado de capitais tem veículos próprios em função do risco que o determinado setor ou empresa representa para financiar. O mercado de capitais já fez essa. Nós temos vários tipos de mecanismos de financiamento do mercado de capitais. Uns com exposição a muito mais risco, outros com muito menos risco. As pequenas empresas são um segmento com muita especificidade. Muita especificidade. E muito dos problemas que as pequenas e médias empresas que têm, às vezes nem sequer é falta de liquidez. Know-how para gerir aquela pouca liquidez que tens, né? Às vezes é isso que acontece. Eu costumo dizer às pessoas gerir 10 mil, se está a ser difícil, 1 milhão é luta, meu. 1 milhão é luta. Então, quantas empresas nós temos hoje? E estou a dizer dos indicadores, por exemplo, do próprio FADA, dos indicadores do próprio BDA. Quantas empresas hoje, pequenas ou médias, que nós chamamos, receberam financiamento? Qual é a margem de insolvência? Ou seja, qual é o risco? Qual é o termo agora me está a fugir? Mas é a margem de solvência, não? Qual é a margem de empresas que conseguiu pagar este financiamento ao credor nos tempos que foram estabelecidos? Muito minúsculo, uma coisa. Muito minúsculo. E aí o tema não se coloca por falta de liquidez. O próprio know-how da gestão. Então, eu, Johnny, para olhar para a sua empresa, tu és o gestor, ok, tens créditos comprovados, tá bem. Mas para eu ter a predisposição de convidar a 1 milhão de pessoas para virem colocar o seu dinheiro via bolsa, essas pessoas vão ter mais dúvidas em direcionar o seu capital do que uma empresa já consolidada. É normal. Não é que seja errado assim, é normal. Então, isto me leva a um indicador de que existem veículos próprios para financiar PMEs. A bolsa de PMEs na Bodiva já existe, mas não temos nenhuma empresa lá. E eu, honestamente, depois de não falar aqui no microfone, se desligamos o microfone e dissesse, Venâncio, tem uma empresa, tem uma PME que está na bolsa e está a vender as ações. E ao mesmo tempo o BAE está a vender as ações. Onde é que você quer colocar o teu dinheiro? Aí tinha que fazer uma análise. Tu dominas as ferramentas, vai ser uma análise. No geral, as pessoas vão naquilo que está consolidado. E o mercado de capitais tem um pouco disso. Não estou a dizer que não existem outros veículos que estão propensos a esse tipo de investimento de mais risco. O capital de risco é um deles. E é um veículo que as pessoas ignoram muito. PME às vezes só precisa de 10 milhões. Há microempresas que não está a precisar de 1 bilhão, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões de kwanzas. Pode buscar isso no crowdfunding. E falando sobre crowdfunding, por acaso é um tema que deve ser muito pensado. Pode ir buscar num crowdfunding. E às vezes nós ficamos aqui nos martelar. Porque o que acontece? Tu para ir para a bolsa. Primeiro é que os requisitos para ir para a bolsa. Tudo bem que a Boldiva os flexibilizou, né? Os requisitos para uma pequena empresa ir para a bolsa. Mas ainda assim tem um ligeiro custo. Tem um ligeiro custo para ir para a bolsa. Tem um conjunto de requisitos contabilísticos para cumprir. Tens um plano de negócio para fazer. Okay? Esses elementos é que vão te levar à bolsa. Depois, chegando lá na bolsa, tu tens que convencer as pessoas a colocar o dinheiro aí. Tá vendo? Não é só, ok, agora tem os requisitos só para a bolsa. Sim, mas nós tivemos uma empresa na bolsa que não teve sucesso.
ok? E não teve sucesso. E não é que a empresa não era sólida, nem que era PME, nem sequer era. Uma empresa sólida. É uma empresa sólida, mas o que eu quero te dizer? Não é só cumprir o requisito para estar na bolsa. Existem várias outras variáveis que fazem com que a pessoa que está em casa decida tirar a sua poupança que ele juntou e colocar naquela empresa. E, a maior parte das vezes, as pessoas tendencialmente olham para empresas já consolidadas que te garantem margem de rentabilidade já a médio ou curto prazo. Então, essa discussão nos leva a vários fatores. Isso já discutimos isso em vários fóruns. Claro que existem países em que temos bolsas de PME que funcionaram, mas com outra maturidade, com outro nível de gestão do gestor das próprias PMEs. E não são todas as PMEs. Hoje nós temos boas PMEs, que você colocaria o teu dinheiro. Nós temos boas empresas, nós temos tupucas, nós temos hoje várias empresas do setor tecnológico. Acho que é PayPay, não sei o quê, tem Yango, tens outras que podem se configurar nesta com Yang não queria dizer a Anda, né? tem a Anda. Tens outras empresas hoje que estão não são grandes empresas, podem ser pequenas ou médias, mas que têm estrutura que podem. Mas nós ainda estamos a lutar, chefe, para explicar às pessoas o que é BT. Estás a ver? Para explicar às pessoas o que é bilhete de tesouro. O que é uma obrigação de tesouro? O que é isso? Há pessoas que meteram ações no BFA, não dominam zero do mercado acionista. Alguém lhe convenceu, velho, você tem todo o dinheiro guardado, coloca só aí. Então, é preciso ter conhecimento para as pessoas depois conseguirem mensurar risco e dizer, ok, eu já domino o normal funcionamento do mercado e já posso ir num setor muito mais arriscado que a PMEs. Então, daí que eu digo às pessoas que eu acho que as pequenas e médias empresas têm outros veículos para obter financiamento. E muitos desses veículos não nem estão no mercado de capitais. O próprio governo cria veículos para dinamizar as pequenas e médias empresas. No mercado de capitais tem veículos. Olha, há um tempo atrás eu estive a conversar com um gestor de um fundo de investimento de capital de risco. Ele dizia, Johnny, já passaram aqui 100 empresas. Eu não estou a ver empresa em condições para colocar meu dinheiro. Fundo de investimento. Eu não estou a ver empresa. Você também está muito rigoroso nos critérios. Não, Johnny, o dinheiro não é meu. O dinheiro é dos investidores. Sim. Eu só estou a gerir. Mas eu, como gestor, eu tenho que ter confiança. Ok, é capital de risco, mas também não é fundo perdido. Não é fundo perdido. Então, esse elemento todo do nosso contexto faz com que ainda vamos partir pedra para vermos algumas pequenas ou médias empresas irem buscar dinheiro diretamente na bolsa, né? Na bolsa. Eu acho que podemos promover vários mecanismos como crowdfunding. E por acaso agora falaste mesmo sobre crowdfunding pode e se funcionar. calhar nós devemos puxar um pouco mais a atenção para isso. Eu acho que é um setor que pouco se preza. Eu acho que nós cá em Angola tivemos, eu conheço a Luei do Morato Custódio, que não sei se atualmente ainda se encontra, mas temos também a FindCube, mas eu acho que é um mecanismo que pouco se explora para esse setor. Mas agora, falando um pouco sobre aquilo, sobre as pequenas e médias empresas, propriamente olhando para o crowdfunding como alternativa, como os investidores conseguiram chegar até essa Esse é o plataforma? tema. O problema o nome já é inglês. O nome já é inglês. Já complica as coisas. De certeza que os manos estão aqui na sala. Se vocês falar de crowdfunding, nessas coisas, mas vou colocar meu dinheiro nessa coisa aí que eu não consigo entender o que é. Então, o nome já é inglês. Em português é financiamento colaborativo. Né? É similar a Kishikila. Um pouco similar a Kishikila que nós falamos. Então, já começa aí a afastar as pessoas. Né? Você quando fala crowdfunding, você quando está num coisa e fala de crowdfunding, parece chique. Parece uma coisa tipo, esse gajo é letrado. É bonito, É bonito financeiro. falar, tá vendo? É chique falar de crowdfunding. Então, começa por aí as pessoas perceberam o que é. Crowdfunding nada mais, nada menos do que numa plataforma qualquer desenvolvida, porque a lógica do crowdfunding pressupõe ter uma plataforma online, porque esse é o conceito básico. Até pode ser no Facebook, até pode ser no WhatsApp, mas numa plataforma qualquer desenvolvida para o efeito, você pedir que as pessoas contribuam no teu projeto, na tua ideia, para depois você lhes ressarcir de alguma forma. Crowdfunding é basicamente isso. Eu tenho amigos que lançaram livro via crowdfunding. Livros? Livro. Ok. Via crowdfunding. Tinha a ideia de um livro escrito já no papel, estava assim escrito, e queria mandar o livro para a editora, fazer todo o processo de venda de livros. E anunciou a um grupo de pessoas, essas pessoas se reviram na causa, com a promessa de que eu, quando vender o livro, a cada, por exemplo, 2.000, se eu vender o livro a 20 mil, a cada 1.000 kwanzas, enfim, a modalidade de pagamento que vocês podem estabelecer.
A cada 1000 kwanzas vai vão receber Y, para as pessoas que vão contribuir. E a pessoa concorda e analisa que vale a pena. E sem qualquer regulamentação, sem qualquer legislação, a pessoa fez. Vendeu o livro, conseguiu ressarcir o valor nas pessoas. Às vezes, e aqui vamos entrar numa discussão que é muito coisa que as pessoas dizem sempre: primeiro tem que ter regulação, primeiro o mercado tem que funcionar. Porque as pessoas vão dizer que não, mas as pessoas não conhecem crowdfunding porque hoje não temos uma regulação específica para crowdfunding. Mas então a ideia qual é? Primeiro crias as regras, primeiro cria o jogo. Tá a ver? As pessoas nos dizem, não, mas vocês também criando muitas leis no mercado de capitais, quando não existia mercado, agora que existe mercado, vocês vão botar a lutar com as vossas leis. Tinha que ser. Tinha que ser de alguma forma. Para você agora ajustar, nós chamamos de legislação adaptativa, né? Processo adaptativo. Então, hoje penso que a própria legislação sobre crowdfunding já deve estar a sair aí. Eu, na altura, quando estava na Comissão do Mercado de Capitais, já estava quase na forja, já deve estar a sair. Então, uma das formas também de você promover o instrumento é já ter legislação. Você dizer às pessoas, olha, tem esse mecanismo e está aqui as regras de funcionamento e está aqui o regulador que vai te proteger. As pessoas entendem que são mais facilidades de eu, pequena empresa, ir buscar dinheiro. Agora, sem ter legislação, há quem já domina pode arriscar, como um amigo que decidiu livro. E só para as pessoas perceberem, crowdfunding já existe. O que acontece é que crowdfunding tem muitas modalidades. Crowdfunding de doação, crowdfunding de capital, crowdfunding de financiamento e vários outros. O Estado, quando te diz, vamos, todos nós somos Johnny, por exemplo, acontece muito nas redes sociais quando uma celebridade tem um tema, começa uma campanha, somos todos Johnny, vamos ajudar o Johnny. Crowdfunding de doação. Sim. É um crowdfunding de doação. Nós já tivemos situações, por exemplo, de seca no Cunene. Eu lembro que eu participei na altura na Comissão do Mercado de Capitais. Fizemos um crowdfunding, as pessoas doaram para construir um poço no Cunene de água. Isso é um crowdfunding. O governo às vezes quer fazer alguma coisa e pede que as pessoas façam doações e contribuam com alguma coisa. Isto é crowdfunding. Então, muitas das vezes, não precisamos ter legislação para a coisa acontecer. Né? Mas concordo com as pessoas que dizem que a legislação traz segurança e permite com que quem vai colocar o seu dinheiro num determinado instrumento ou produto esteja seguro de que existem protetores para aquele veículo em particular. Mas é um mecanismo, Venâncio, imagina tu tens aqui o teu podcast e entendes que queres dinamizar isso, queres comprar materiais e enfim. Tu se fizeres um anúncio público e as pessoas que já assistiram aos teus primeiros programas gostaram da tua dinâmica, enfim, e disseres que, olha, meus amigos, eu estou a criar um negócio assim, vais fazer um pequeno papel como esse que estás a escrever, chamado prospecto. Um pequeno prospecto. E esse pequeno prospecto, tu vais dizer, pá, essas são as regras, meu podcast vai falar sobre isso. Eu pretendo ganhar dinheiro assim. No primeiro ano, eu pretendo ter contratos com a empresa YZ e com os ganhos X, eu pretendo vos remunerar a partir do terceiro ano com YZ. Pode parecer que não, mas há pessoas dispostas a pôr dinheiro. Há pessoas dispostas. Eu, depois do BFA, não duvido mais nada nesse país. Eu estou a dizer... Eu estava bem confiante, eu fiz já meu investimento, eu disse, não, ninguém sabe sobre isso, todo o meu dinheiro vai. No IPO, vou conseguir absorver, filho. Depois daquele rateio, nada, esquece, há muito dinheiro guardado aqui nas almofadas. Então, essa é um pouco as pessoas conhecer. Daqui a pouco tem legislação, de certeza a Comissão do Mercado de Capitais, na área de promoção, vai divulgar o máximo possível, os veículos vão poder dizer, mas nem seja por isso. Citaste aqui algumas plataformas que já existem. Sim, já funcionam. Sim. É mesmo só conhecimento. Tu hoje, se quiseres, vais numa dessas plataformas e dizes, eu sou o Venâncio, eu tenho assim um podcast, queremos fazer aqui um anúncio. Eu participei num crowdfunding, no lançamento de esqueci-me agora do meu antigo colega e chefe Luís Costa. Sim, foi a mesma fã que eu para cá tive um evento de lançamento. E eles fizeram um crowdfunding lá, para alguns projetos que estavam lá sociais. Para casa, eu E as pessoas doaram. assim. Vocês doaram. Então tu às vezes percebes, como é que saiu? Onde é que saiu esse dinheiro? Saiu. Interessante, as pessoas vinham, apresentavam os projetos, mostravam um conceito para as pessoas interessavam-se. Saíram 10 paus ali, e eles depois de algum tempo divulgaram o resultado daquilo. Saíram tipo 10 ou 20 milhões naquilo. E há pessoas que querem dinamizar um negócio. Não precisam de 50 milhões, companheiro. Precisam de 5 milhões, precisam de 3, precisam de 12. Então, muitas das vezes não é só preciso ir na bolsa, preciso de não sei o quê, existem N veículos. Eu próprio já utilizei vários desses, já utilizo. Então, é só as pessoas conhecerem e procurarem quem conhece para auxiliar.
Mas existem muitas formas de obter financiamento no mercado de capitais que não seja apenas, principalmente para as PMEs. Eu acho que para microempresa, esquece esse mambo de lutar para ir para a bolsa. Tem vários veículos, procura um fundo de investimento, faz um crowdfunding. Bolsa, só para teres uma ideia, existem. E E estou a também, falar. só para dar, só para adicionar aqui, John, e tem que ter atenção para uma plataforma, por exemplo, de crowdfunding. Uhum. Os requisitos são menos rigorosos em relação à própria Bodiva, à própria Bolsa de Valores. Então, é Sim. uma alternativa extremamente eficiente. Sim, sim, sim. Para além dos próprios requisitos, eu acho que porque na verdade o crowdfunding é uma pequena bolsa, só que sem tanto formalismo. Sim. Estás a ver? Bem mais descentralizado. Yeah. O crowdfunding é um capizar. Capizar é a plataforma de negociação da Bolívia. Sim. O crowdfunding é um pequeno capizar. Você desenvolve no teu telefone, sozinho, faz a divulgação. É uma bolsa. Você divulga para N e tal pessoas. As pessoas vão dar a sua necessidade de interesse, tanto por via de mensagem, por mecanismo que você estabelecer, e você faz o teu negócio. Então acho que é muito mais fácil. Temos que ter aqui Shark Tanks, como acontece noutras realidades, financeiras, pessoas com massa, fundos de investimento, pessoas como tu que têm kumbu, sentam numa sala Não acredito. e as pessoas vão lá e apresentam seus projetos. Eu vou te dizer, eu sentei com um senhor investidor, quer dizer, investidor agora. Aquele senhor era só um senhor que tinha dinheiro só tinha mesmo dinheiro e ponto. E eu quando comecei a lhe falar um pouco sobre o mercado de capitais, disse, filho, mas essas coisas que estão a falar parece muito bonito. Se fosse tão bonito, por que nunca as pessoas falam sobre isso? Não, é só porque o teu ciclo de amizade, as notícias que tu vês, o teu preconceito das coisas faz com que tu não chegues lá. O Cota investiu no Bai na altura, dele muito sangue, põe só, experimenta, aí vai funcionar. Investiu no Bai, investiu no Caixa Geral, investiu na Bodiva, investiu na ENSA e agora investiu no BFA. O Cota agora está a sentir o Warren Buffett. Yeah. Epa, filho, isso funciona, porque tu tens um mecanismo aí que você, se quiseres vender, vende. Hoje em dia, vender as ações é tão rápido. É tão rápido. E as pessoas às vezes me dizem, Johnny, mas você também, quando você vai nos programas, fala só assim, não sei o que, eu coloquei a minha ordem e está lá 2 semanas, nenhum está a cruzar. Filho, tudo precisa de algum conhecimento. Tu, para venderes o teu I10 num sítio onde vendem I10, tens que saber mais ou menos qual é o preço dos I10 que as pessoas estão dispostas a pagar por lá, né? Você não vai só chegar com o teu preço sozinho, eu tenho um I10, estou a vender a isso. Vai ficar lá se acabou de tempo, porque você não sabe quanto é que as pessoas lá estão dispostas a comprar. O que acontece? Vai na plataforma da Bodiva, tem lá ordens de compra, ordens de venda. Tem as ordens das pessoas que querem comprar, tem o valor que estão dispostas a comprar, tem as pessoas que estão a vender, tem o valor que estão dispostas a vender. Vê aí quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você está a vender. Quando você. Porque tem vezes, Venâncio, uma ordem não cruza por cêntimos. Você quer vender a tua ação a 20.500, na bolsa estão dispostos a comprar 20 mil. Não vai cruzar. Vai ficar lá uma semana, não está cruzando. Você fica, mas essa bolsa que vocês dizem também parece fixe. Mas, filho, se fosses lá checar antes, és perceber que todo mundo que está lá estava disposto a pagar por 20. E você só quer vender a 20.500. Pá, depende de ti. Se queres realmente vender e às vezes um instrumento que você comprou a 7, vais vender a 20 ou a 20.500, perdes 500 kwanza, continua a ser mais valia, não é mesmo? Sim. Então, tens que ter esses traquejos. Eu não tenho dificuldade em vender meus instrumentos na bolsa. Não importa a quantidade. Eu, quando quero vender meus instrumentos, sei meus mecanismos de venda, enfim, eu já despacho meus instrumentos. Então não tenho tema. Tudo isso é preciso conhecimento. Senão tu ficas ali, mas esses também vendem muito sobre a bolsa. Eu já estou aí, comprei as minhas, tive óbito, quis vender, nem consegui. Yeah. Então, tudo isso impacta no processo todo, né? É preciso ter algum conjunto de informações, traquejo. Hoje o Cota, que como me referia hoje, ele já tem traquejo, tem as plataformas home brokers no telefone, tem da Áurea, tem do BFA que passa a publicidade. E ele sozinho já vai lá, clica na carteira dele, vê as mais-valias e fala, pô, se eu vender tudo isso, vou ganhar tudo isso, né? Se você vender tudo isso, vai ficar rico nessa. Numa lógica muito simples, às vezes. Exatamente simples. Porque as plataformas home brokers te dizem já, pelo preço da ação hoje, pelo que você investiu, se tu vendesses hoje, quanto é que você teria aqui na tua carteira? Tu estabelece já um valor. Digo, talvez tudo que está aqui, é o teu. Se você decidir vender tudo que está aqui agora, tens tudo isso aqui para ti. Então, não vou vender ainda, vou gerir. Então, essas facilidades. E repara que em 3 anos, que o senhor era simplesmente alguém que tinha dinheiro, passou a ser um investidor. Aos poucos foi dominando. Hoje na plataforma dele, todos os finais do dia ele vai ver o preço de abertura das ações,
como é que a carteira dele subiu ou baixou e o preço de fecho das ações. Ele demais vezes me liga, pô, esse ontem fechou mal, meu. O BFE já estava 25, agora está 118, vi que o meu dinheiro aqui diminuiu. É mesmo assim, esta é a dinâmica. E a mãe quando subiu, epa, John, isso disparou. Então, é preciso, as pessoas vão tendo conhecimento sobre isso. E eu sou contra trabalho no aplicativo com muita facilidade. E ele sempre me diz, muitas das vezes nós não arriscamos em muitas coisas porque desconfiança. Nós hoje temos, Venâncio, as questões políticas envolvidas em tudo, né? Tu quando vês um jovem hoje, vai na televisão a falar sobre não sei o quê, o país está tão politizado que tudo você é mentiroso, tudo você é gatuno, tudo você é da UNITA, tudo você é do MPLA, tudo você não sei o quê. Até uma simples explicação de como funciona a bolsa. Vocês também são todos business. Vocês do MPLA, vocês governantes, vocês estavam na CMC, são todos do governo, já tem. Então, isso faz com que as pessoas criem um bloqueio e deixam de ter conhecimento de uma ferramenta que poderá ser útil para eles e para dinamizar a sua atividade, tanto na perspectiva da empresa, como para quem é investidor. Eu tenho uma lista de amigos que agora no DFA fizeram assim bué de massa. Fizeram mesmo bué de massa, porque eles não tinham. Eu tive que ligar para muitos deles, mano. Investe. Então, eu fico muito feliz hoje quando me ligam e dizem, pô, Johnny, consegui ganhar 50 milhões, meu, em 3 dias. Fico tipo, manda então já 10 para mim. Agora, ainda sobre a disseminação de informação, assim, eu gosto muito de falar sobre educação financeira com reguladores, sobretudo, e tu trabalhaste durante aproximadamente 8 anos como regulador, quando estavas na posição do mercado de capitais. Eu queria aqui puxar um tema relacionado à responsabilidade do educador financeiro. Nós temos visto nos últimos tempos, cá em Angola e em outras realidades, vou falar particularmente da nossa realidade, surgimento de muitos influenciadores financeiros. Influencers. Por acaso eu tenho uma grande apreciação por alguns, lido com alguns também. Mas é um tema que muito se queixa por algumas outras pessoas que não fazem parte do mercado em relação à leveza com que eles passam informação sobre o mercado de capitais. Obviamente que tem aqui uma outra nuance, porque eles querem não só dinamizar o próprio mercado, oferecer informação sobre o mercado, como também, às vezes, publicitar um produto, né? Que é o serviço que eles fazem de consultores financeiros. Fala um pouco sobre a responsabilidade do educador financeiro, que tem sido, nos últimos tempos, um grande tema, porque, imagina, isso pode, de alguma forma, aumentar a credibilidade do próprio mercado, como também, às vezes, diminuir a credibilidade do próprio mercado. Então, deve ter muita responsabilidade por quem passa esta mensagem. Sim, repara que muitos dos nossos influenciadores financeiros, e falo da nossa realidade, nem sequer começaram como influenciador, começaram só com uma câmera a falar das coisas. Estás a ver? A falar das coisas. E com o tempo foram vendo a sua inclinação. Com o tempo começaram a perceber, falaste um pouco sobre bolsa, gostei. Que tal me falares mais sobre isso? 2, 3 pessoas e depois ele percebe, então se calhar eu posso ganhar dinheiro com isso. Estou a dar uma formação sobre isso. Enfim, muitos deles começaram de forma inocente a tratar as matérias, né? Então, muitas das vezes eu costumo dizer, e nós tivemos várias interações com a SEC dos Estados Unidos, do Brasil e outras que estão num estágio muito mais avançado em muitas matérias. Nós discutimos sobre esses temas. Até que ponto nós vamos permitir ou não permitir os fin-influencers? Quais são os limites que se tem que pôr para os fin-influencers? Né? Primeiro é que eles não só prejudicam como ajudam. Sim. Né? Não só prejudicam como ajudam. Das nuances. Hoje tu tens muitos fin-influencers, tens muita gente que conhece o mercado de capitais por via dos fin-influencers. Se não fossem eles, provavelmente não tinha tanta propagação. Né? Há pessoas hoje que sabem que possam investir na bolsa porque ouviram o Euclides a falar, porque ouviram a Juscelia a falar, porque ouviram hoje o Baio, o Nuno a falar sobre isso e várias outras pessoas. Então é preciso encontrar o meu termo. E o meu termo, na minha perspectiva, é. E nós temos um projeto, e a CMC acabou por dar continuidade disso quando saí. É que era essas pessoas que trabalham com essas matérias, vamos falar com elas. Vamos apresentar-lhes as responsabilidades que têm em função do tipo de informação que passam, ou como eles podem influenciar positivo ou negativamente as pessoas. Né? Porque às vezes, sabe o que acontece? E é uma coisa que nós chamamos que é fuga ao fisco, teoricamente. O que acontece? Eu te faço aqui muito aconselhamento jurídico, depois no fim te falo, isso não é nenhum aconselhamento jurídico. Disclaimer, né?
Como no fim de É uma tudo. recomendação de É uma recomendação de investimento, esse é o termo certo. Então, no fim de tudo, você, como regulador, vai lhe atuar, ele vai falar: não, eu no fim deixei um disclaimer a dizer que isso não é uma recomendação de investimento, mas filho, você fez na mesma, né? Yeah. Então, mas está aí, porque o que é que se recomenda dizer? O que é que legalmente recomenda-se dizer? Mano, você tem que deixar claro que isto aqui não é uma recomendação para investir. E ele fez isso. Mas mais do que tu atuares, é tu sentares com as pessoas, e nós acompanhamos nas redes sociais, sempre você teve um trabalho, reunião, e tem tido com muita frequência agora com os influenciadores hoje. Sim, por acaso, nos últimos tempos. Yeah. Não só lhes passar a ideia dos limites que têm, mas fundamentalmente dizer que, olha, vocês podem se registrar no trabalho que vocês fazem. Porque como consultores de investimento, aí você está habilitado a fazer isto. Tá a ver? Hoje nós vamos acompanhando cada vez mais. Há dias estive a ver o post de um parceiro meu que eu falo muito, o Lopo, que Mas foi licenciado como sim. consultor de investimentos. Já foi num tempo com a Juscelha. Teve também o Euclides, Também penso que já foi. Marralha, Castro também. A Marralha foi uma das primeiras também, que fala muito comigo também sobre isso. Então, mais do que tu dizer que tu não falas sobre isso, porque ele tem público. Ele tem muitos seguidores. Tem uma grande força no mercado. Provavelmente a nível de alcance, Há pessoas que têm mais seguidores que a própria CMC, companheiro. Estás a ele ver? pode chegar a mais fé do que a própria função do mercado de capitais. Pode. Uma vez, aqui em tom de brincadeira, eu costumava dizer: mano, às vezes temos uma discussão, então alguém está a dizer: ouviste a rádio de manhã, pô, o professor Rosado fatigou o SMC, falou que vocês não fazem nada. Eu disse: companheiro. Há pessoas que já estão no nível de serem ouvidos. Eu não sei se faz sentido você lutar com ele. Tem que coexistir mesmo. Não sei se faz sentido porque há pessoas, falo do professor Carlos e várias outras pessoas que atingiram uma dimensão em termos de personalidade no país. Tudo o que ele falar, você pode ser o que fez 10 licenciaturas em Harvard, eu sei lá onde. Vão tomar como válido. Vão tomar como válido. Então esquece essa luta, é desnecessária. Não vais num debate a dizer, ele vai dizer: vocês são todos bandidos, todo mundo vai dizer que não, ele tem razão. Ele tem razão. Então, não é para lutar e não é também esse o caminho. O caminho é, estamos a falar dos fine influencers, não é no caso do professor Rosado, mas os fine influencers é tentar se aproximar deles e demonstrar quais são as responsabilidades que eles têm e os riscos que agora cada vez mais o mercado vai acarretar. Porque no passado tínhamos dívida pública, o Estado vai sempre pagar, não vai falir, então podem falar, está tudo bem. Hoje já tens equity. Sim. Eu estava a dizer uma vez no... Estava a dizer dor de cabeça. Estava a dizer ao Emiliano uma vez. Ele fez um post na EBITDA sobre as ações do Caixa tiveram queda, acho que foi no último trimestre, tiveram queda, estavam a cambalear. Então eu disse: olha, o que você passou é verdadeiro, as ações mesmo estavam a cambalear. Mas sabes quantas pessoas leram isso e pensaram: vou paiar, vou vender. Então, cada vez mais temos que ter noção da nossa responsabilidade, principalmente quando nós somos um veículo que as pessoas seguem e tendem como verdade o que nós dissemos, né? Influenciamos muita gente. Então precisamos ter muito cuidado e mais do que ter cuidado, para evitar muito stress, vai mesmo no regulador, se licencia pelo trabalho que fazes, aí evitas muito stress, ninguém vem à tua atrás. Eu tenho a habilidade de fazer o que eu estou a fazer. E ponto. Né? Então, acho que o caminho é esse, é se aproximarmos deles, recomendar, desaconselhar que, olha, o vosso trabalho é bom, é bem-vindo e nós vamos sempre precisar de vocês para difundir a informação, para educar as pessoas, mas tentem fazer isso dentro daquilo que... É uma coisa que eu gosto muito e são as sandboxes regulatórias. Né? Sandboxes são mecanismos usados pelos reguladores de quando querem testar algo novo, uma legislação, um produto novo, criam uma forma de trazer as pessoas que fazem isso num ambiente controlado, ainda, de teste, para junto com o regulador chegarem ao produto final, né? Que chama sandbox. Por exemplo, crowdfunding. A CMC pode entender, a CMC fez uma coisa agora que eu me recordei. A CMC está a criar formas de ter a sua plataforma de supervisão das entidades dos players do mercado que põe informação e mais moderna, né? Se possa ser o termo. Então o que a CMC fez? Meus senhores, abriu agora aqui um concurso de pessoas que desenvolvem esse tipo de plataformas. Venham até conosco, vamos vos apresentar como é que funciona, quais são as nossas ideias e vocês desenvolvem no nosso ambiente controlado e vemos a melhor.
né? Vemos a melhor. Então, isso chama-se sandbox. São mecanismos usados por muitos reguladores quando querem testar algo para depois chegar ao produto final. É um pouco similar a isto que eu estava a dizer aqui da educação financeira. Traz eles, juntos criam as melhores formas de passar a informação, eles incutem a responsabilidade pelo trabalho que fazem e depois, no fim de tudo, dizer para tu podes fazer o teu trabalho licenciado. No fim de tudo, o mercado de capitais ganha porque tem mais entidades que licenciam, que fazem o trabalho, e eles ganham porque fazem o seu trabalho dentro daquilo que são as regras que o mercado obedece. Mas são nossos cambas. São nossos cambas. Não tem que gerar essa cooperação. Eles fazem um trabalho Sim. impecável. Hoje, Impecável, sim. eu costumo dizer às pessoas, às vezes é um impacto. Eu vou dizer algo. Um Nuno Baio, por exemplo, deve ter uns 100, 200 mil seguidores. Tu pegas um cantor qualquer que tem 1 milhão de seguidores, né? Teoricamente tem mais seguidores. Mas se o Nuno te dizer, ué, meus companheiros, eu não recomendo investir no banco X, esquece. Tens impacto muito grande. Então, às vezes, não é a quantidade de pessoas que seguem, é o impacto que essa pessoa tem no mercado quando influencia as pessoas numa tomada de decisão, né? Então, hoje o Anselmo dizer publicamente, eu não gostei do tratamento que eu tive no banco Y. Não, Anselmo reclamou do banco X, não sei o que, algumas pessoas até podem se rever. Mas fala do Nuno porque ele está muito mais ligado a esse tipo de conteúdo, né? Ligado, ele fala muito sobre isso. Se o Nuno disser, para mim o pior banco é o banco X para depósito, vai ter um impacto muito grande. Provavelmente o banco vai ligar para ele e vai pedir desculpa, alguma coisa assim do gênero. Então, precisamos estar perto dessas pessoas porque eles fazem um bom trabalho, mas precisamos garantir o equilíbrio entre a segurança jurídica e a proteção dos investidores. Claro. No final do dia é isso que se precisa. John, muito obrigado por teres cá estado. Nós estamos já quase por final. Obrigado por teres cá estado. Como eu disse no princípio, e eu já fiz menção isso em contexto um pouco mais privado, tenho uma grande admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho que tens feito, sobretudo no mercado de capitais. Eu acho que és uma referência para muita gente. Não sei se tens cá algumas considerações finais para deixar para as pessoas, para os investidores. Nada, nem entro por aí. O que é que eu te vou dizer, Venâncio? Nós temos nós mesmos, né? Para crescer e fazer o nosso caminho. Acho que foi ontem ou anteontem, fui almoçar com o Roberto, o Amaral. Fomos almoçar, estávamos a falar junto, acabamos de falar de ti, falar um pouco do teu irmão. Eu sou uma pessoa que não sou de Luanda. Eu sou da província, né? Como as pessoas dizem, da província. E eu sou daquelas pessoas que quando veio para Luanda falava mais Kikongo e Lingala do que português. Então, que cresceu tipo Langa, né? Eles são Langa. Então, para crianças ou jovens como nós, que tarde ou cedo as pessoas questionam-te muito, muitas das vezes fazes um bom trabalho. Parabéns, para nós é uma vitória muito grande. E às vezes não é uma questão financeira. É os teus companheiros que estão na aldeia onde eu cresci, em Banzacom, quando te veem num cartaz, te veem num sítio a falar sobre economia, a falar sobre finanças, eles percebem, pô, mano, é possível. Esse Ui pescava conosco aqui e ele está aí. Então, o que eu digo às pessoas é: faz só a tua parte. Nós às vezes deixamos de fazer a nossa parte. Não, o país já está malaico, o país já está tudo entregue, os filhos do X é que vão, nós nunca vamos ter nosso espaço. Mano, faz só a tua parte. Faz só a tua parte. Existem tantos filhos de YZ que têm lugares chaves, como existem alguns filhos de não YZ que também estão em alguns lugares. Exato. Tu vais sempre, mas como é que tu chegaste aqui? Mano, foste fazendo a minha parte. Faz a tua parte. O nosso objetivo não é estar aqui no podcast. No meu percurso financeiro ou de trabalho, vou estar em funções mais expostas, outras menos expostas, mas para mim é tudo igual. E para nós que não tínhamos sonho, nunca tivemos ambição, onde eu cresci, nunca pensei na vida vir para Luanda, para começar. Nunca pensei. O meu objetivo era ter lavra, como nós tínhamos lá com meus pais, produzir e ter comida para comer. Então, qualquer passo, qualquer oportunidade que alguém me convida para conversar, para mim é uma mais-valia. Então, força no teu programa. No início pode parecer difícil, porque tens concorrência
grande hoje no mercado, mas é mesmo assim. É mesmo assim em todo. Aliás, eu gosto quando tem concorrência porque estimula mais o teu espírito de criativo. Tu vais chegar numa altura que vais chegar em casa e vais pensar, ok, já fiz até aqui, o outro também faz isso, o outro também faz isso. O que é que eu tenho que fazer para dar o clique? Para as pessoas me prestarem atenção, para eu ter a audiência que eu preciso. Então isso vai te fazer tu ter, ser um pouco mais criativo e encontrar as soluções. E vou-te dizer, mano, quem não tem pai na cozinha, só tem uma opção de bombar. Então, eu acredito que numa próxima vez que eu cá vier, provavelmente vai estar noutra infraestrutura, vai estar noutra dimensão. Trabalhaste comigo num horizonte temporal muito curto, mas eu mesmo quando tu saíste, tive muito boas referências de ti, continuo até agora. Tenho pessoas conhecidas que trabalham consigo na sua empresa, que me falam muito bem de ti. Então, estamos aqui. Às vezes com a correria nem sempre é fácil. Tu quando falaste comigo a primeira vez estava de viagem e às vezes encaixar, putz, mas esse também está a me fugir, é malai. Não, não é, às vezes é para encaixar e não sei o quê, mas de qualquer das formas conseguimos sempre. Então, tinha esse compromisso contigo, não tinha como falhar contigo. Então, espero que corra tudo bem no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida pessoal. E se precisares de alguma coisa em que nós podemos ajudar em qualquer situação, chateia, se eu não atender, deixa mensagem, liga depois amanhã, se tem linha aberta e não tem problema nenhum. Quando der, a pessoa fala, troca a impressão e muito obrigado mais uma vez por convidar-me. Yeah? Nada. Senhoras e senhores,